fez a gente permanecer no jogo não foi marketing, foi gestão. E é isso que a maioria das empresas do nosso mercado, que é marketing direto online, não entendem. Permanecer vivo nesse mercado que muda tão rápido é gestão. Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste AZ, um podcast sobre marketing digital. Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideias sobre lançamentos, estratégias, tráfego, copy e tudo que envolve esse mundão digital. E eu sou o Rodolfo Franzin e fica ligado que a gente vai ter um papo mais aprofundado, beleza? Para quem já domina o básico. Galera, antes de começar, quero dar alguns avisos rápidos aqui. Primeiro que a gente está no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros. Então, se você está no YouTube, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like, isso é importante pra gente, beleza? Segundo que a gente tem um Instagram, que é o @testeazpodcast. Corre seguir a gente lá. E por último, que agora a gente tem um grande patrocinador aqui, que é a Ampliar Digital, a empresa aqui do Guilherme Salles, né? O GW Salles, que é especializado em fazer campanhas de tráfego pago para infoprodutores que querem escalar, beleza? Então, se você está precisando disso, é só você acessar ampliar.digital/testeaz, que lá você vai ver todas as informações. Galera, hoje vai ser um episódio de peso, beleza? Hoje o nosso papo é com Alan Nicolas, o El Funileiro. Ele começou no marketing em 2016, bateu bastante a cabeça lá no começo, mas foi isso que fez ele criar essa casca para estar no topo hoje. Alan já teve agência, foi afiliado, foi coprodutor, foi um dos fundadores e CEO da Neolife, a empresa aí de marketing direto que chegou com uma velocidade recorde, né, aos 100 milhões de faturamento. E hoje ele está atuando com o projeto Camila Zen. Ele é autoridade no produto também Los Funileiros, sua comunidade aí fechada de funileiros. E eu não podia deixar aqui de comentar que ele também tem um podcast, que é o podcast Vida Lendária, que eu particularmente curto demais, conteúdo super valioso para te colocar lá no próximo nível também. Alan, valeu muito ter aceitado aqui participar do Teste AZ, isso é muito importante para a gente, é um prazer ter você aqui mesmo. E, cara, para começar nosso papo aqui, né, para tirar o povo da zona de conforto, né, e já começar a trazer insights, cara, como que vocês conseguiram fazer a Neolife ter esse recorde de crescimento já, tipo, tão rápido, assim? Teve alguma sacada, algum hack? Como que foi essa jornada, cara? Bom, primeiramente, prazer é meu estar aqui, poder contribuir um pouco com a audiência de vocês. Esse convite já foi feito há um tempo e na correria do dia a dia a gente finalmente conseguir fazer esse podcast. Eu tenho certeza aí que quem ficar até o final vai conseguir receber muito valor, porque eu sempre fui alguém que não teve medo de abrir os bastidores e conhecendo os bastidores que a gente conhece realmente como alcançar os resultados, né? Você me fez uma pergunta muito interessante agora e eu vou te falar abertamente e eu acho que é isso, sabe? Abrir aqui os bastidores, falar um pouquinho sobre como foi todas as tomadas de decisões que a gente nos fizeram alcançar resultados aí bem expressivos. Neolife, como é que a Neolife conseguiu alcançar um resultado expressivo tão rápido, né? Uma coisa que normalmente a gente não está acostumado a enxergar quando a gente vê algum resultado, entre aspas, da noite por dia, é o background, né? Aquilo que existe por trás, que fez dar aquela explosão. Porque é muito difícil alguma empresa explodir sem ter por trás toda uma história que foi muito maior do que simplesmente aquela explosão. E a Neolife não foi diferente. Então, a Neolife, por que a Neolife explodiu, né? Falando de forma bem resumida, a gente estava com o produto certo, no momento certo, com a equipe certa. Então, timing é uma coisa que ela é fundamental. Não adianta o cara que inventar, por exemplo, agora uma lâmpada. A lâmpada já existe há mais de 100 anos, por exemplo. Então, timing é uma coisa que eu aprendi, e assim, não existe aquela coisa, tu já nasceu com isso, eu aprendi com o tempo a ter uma leitura de timing. Então, naquele momento, como é que foi a história, né, de surgir a Neolife, assim? O João Campos, que inclusive já teve o podcast aqui, eu escutei o podcast do João ontem, e sensacional, e o João, eu conheci ele em 2016, no final de 2016, em um evento,
E aqui vem uma lição muito importante, que é o networking, né? A gente está conectado com pessoas, porque eu conheci o João lá em 2016, finalzinho de 2016, e o João estava começando a estudar copy. Ele não tinha feito nenhuma venda ainda. Ele tinha medo de anunciar, porque ele tinha medo de tomar bloqueios. E o João começou a trabalhar de graça para mim, porque ele viu que eu já tinha algumas empresas e tal, e ele começou a trabalhar para mim só para aprender. Então, depois eu comecei a pagar algum valor para ele ali, ele viajou para a Suíça, como ele deve ter contado para vocês aqui, né? E o que acontece, né? O João lá, ele decidiu não fazer mais copy, ele decidiu fazer aquela agência de vídeo, eu fui lá, puxei a orelha dele, a gente trocou mais algumas ideias, ele veio para cá, lá mesmo ele já começou a fazer algumas vendas com afiliado, veio para cá e começou a fazer mais vendas ainda, e ele queria me dar um presente de aniversário, ele queria me dar um advertorial de aniversário, bem coisa de quem é do marketing digital, né? E o que acontece? Ele estava fazendo muitas vendas com o produto, que eram produtos encapsulados, né? Um produto físico. Mas era uma coisa que eu já tinha, como eu já tinha um tempo de mercado, eu já sabia que aquilo era anormal. Aquele CPA que ele estava pagando é normal, o CTR que ele estava pagando é normal. E muito rápido o nosso mercado fica sofisticado quando uma campanha dá muito certo. E por que ele fica sofisticado? Porque as pessoas tendem a copiar o que está dando certo. Existem várias ferramentas aí de espionagem que mostram os anúncios que estão no topo, ranqueados, e que tem mais cliques, etc. Então tem muita empresa, principalmente no produto físico, porque por que no produto físico existe mais isso do que no produto digital? Porque é mais fácil de copiar. O produto físico, simplesmente tu liga para um laboratório, pede aquela mesma amostra, o pessoal vai lá, copia, eles vão lá, simplesmente copiam tua página e colam. Então é muito fácil de tu perder todo o trabalho que tu fez de copy, de tráfego, para descobrir. Então existe um time, principalmente o produto físico, o timing é ainda mais curto. Então eu percebi que existe um time ali que, cara, isso aqui é uma coisa que não faz sentido, não tá fazendo sentido, é fora da realidade. O nosso mercado já é fora da realidade. Vamos combinar, né? O nosso mercado já é um mundo paralelo ao mundo real. Então, só que o João ainda estava jogando um jogo paralelo ao mundo paralelo. E eu percebi isso, entrei com um afiliado também nesse produto para ver qual é que é. Tem uma história ali por trás, mas depois, lá para frente, a gente pode até contar um pouquinho mais. Quero tentar ser o mais sucinto possível. E basicamente o que a gente tinha, né? Eu consegui enxergar ali uma oportunidade de negócio grande, porque o João estava jogando um jogo de afiliado, fazendo múltiplos 6 dígitos, e para o João já estava lindo e maravilhoso, mas eu vi uma possibilidade da gente fazer um negócio crescer e se tornar uma empresa grande. Então até foi o que eu falei para o João e para o André, teve um momento decisivo ali que a gente estava pensando, vamos ou não vamos lançar o Renova 31, o produto de colágeno. E foi um momento que a gente não sabia se a gente ia lançar ou não, e porque a gente já tinha outras demandas, existiam alguns conflitos também de interesse de outras pessoas, e o João já estava meio pensando em não fazer isso, estava pensando em continuar com o afiliado, e eu falei para o João e para o André, olha, eu vim para Florianópolis, a gente mora em Florianópolis aqui, para poder ter qualidade de vida, ficar de calção, trabalhar em casa, poder ir para a praia a hora que eu quiser, e eu nunca imaginei ter uma empresa grande. Só que acontece, a gente hoje tem a possibilidade de ter uma empresa gigante. Eu não sei se é isso que eu quero, mas a gente é novo, por que a gente não pode experimentar ter isso? E eu falei para eles, eu vejo que a gente pode construir uma Empirix, uma empresa gigante de marketing direto, com um faturamento altíssimo. A gente está juntando inteligências complementares. Então, o João tem uma inteligência, o André tem uma inteligência, eu tenho outra. Então, eu vejo algo muito grande. E foi isso que eu falei para eles que despertou isso neles. Não, vamos. Porque eles estavam muito em dúvida. E a gente foi lá e montou a empresa. E o que acontece? Pelo fato da gente já ter o produto validado, porque lembra, a gente era afiliados. Então, a gente já tinha validado a nossa copy, a nossa página de vendas e todo o nosso funil de vendas. Ou que seja, desde o criativo lá do anúncio, até o editorial, até a página de vendas. Tudo foi a gente que criou. Então, a gente já tinha o nosso funil validado. E a gente foi lá e botou muito tráfego nesse funil. O que acontece? Outro elemento aí que fez a gente explodir. Eu, durante 3 anos, eu gerenciava os anúncios dos meus projetos. Então, eu já tinha colocado no Facebook mais de 10 milhões de reais em anúncios. Eu gerenciando. Então, eu tinha 5 BMs lá, lindos, rodando. Eu tinha 3 gestores de Facebook, que eu visitei 4 vezes o Facebook, eu ligava para eles, conversava com eles, então minhas contas eram muito quentes. Só que acontece, eu pensei, cara, eu vou queimar meu relacionamento com o Facebook e vou queimar essas BMs. Só que o potencial de grana que dá para fazer aqui é muito alto. Então, eu já tinha lá um canhão, que eu tinha faturado mais de R$1 milhão em 20 e poucos dias como afiliado, no produto físico.
Então, eu já tinha tudo pronto. Era simplesmente trocar os links de afiliado para produtor e o nosso funil já estava validado. Então, foi um estouro. A gente fez... eu tinha feito um pedido, né, de 500 potes, de 500 unidades para o estoque. A gente vendeu essas 500 unidades em menos de um dia. A gente deixou o nosso laboratório que a gente utilizava é o mesmo laboratório da Renaudet. A gente deixou o Brasil, a distribuição de potes do Brasil naquele momento, desse laboratório, sem estoque. Então, todos os fornecedores dele de potes, ele não tinha mais como conseguir pote, ele não conseguia mais tampa, ele não conseguia mais cápsula. A gente bateu a velocidade de vendas da Renaudet, ou seja, a gente vendeu mais rápido do que a Renaudet, a potência deles de estoque. Então, assim, a gente já começou a empresa com múltiplos 7 dígitos por conta disso, né? Foi um certo momento arriscado para mim e para o João, porque eu e o João, a gente botou todo o nosso capital. Então, a gente botou todo o nosso dinheiro que a gente tinha para comprar em tráfego e comprar porta. Então, a gente investiu já inicialmente mais de R$1 milhão. Então, a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha ali no banco e colocou no negócio, então foi um risco. O André só não fez isso porque o André foi muito humilde. Aqui eu quero falar sobre essa importância na parceria, né? O André, quando ele começou, a gente ia dar... Eu sou um cara que sempre fui muito aberto a dar porcentagens dos meus negócios, sabe? Eu sou um cara que... E não estou dizendo que isso é o certo e não fazer isso é o errado. Eu conheço pessoas que fazem outro jogo também, que eles têm 100% do negócio, eles dão simplesmente ali um valor fixo, etc. Ou nem dão porcentagem de participação, né? Eu fui um cara que sempre pensei em compartilhar riqueza. Então, gerei muito... tanto que eu até falo num dos meus podcasts, né, no episódio, se não me engano, sobre a mente milionária, que eu fiz mais de 7 ou 8 pessoas milionárias, fiz 7 ou 8 pessoas milionárias e fiz 3 ou 4 pessoas multimilionárias com as minhas empresas, né? Então, eu sempre fui um cara que não tive problema nenhum de compartilhar porcentagens da empresa, só que o André, ele decidiu que ele não merecia, naquele momento, 33% da empresa. Ele merecia menos, porque ele não tinha o conhecimento que eu e o João tinha. Então, ele ficou com 10% da empresa inicialmente. Por isso que ele investiu menos, senão ele teria entrado no jogo com a gente ali. Mas eu e o João, a gente colocou todo o nosso dinheiro que a gente tinha na época. Então, foi um risco ali para nós, né? Todo o dinheiro que a gente tinha líquido, a gente botou. Fora que a gente tinha dinheiro, valores na Monetize, valores de outros lugares, investimentos que a gente não podia resgatar tão rápido. Mas o valor líquido que a gente tinha, a gente botou todo no negócio. Tanto em compra de portes ali, né? Do estoque, quanto de tráfego. E foi algo que existia, sim, um risco. Existia vários riscos envolvidos ali, em termos da gente ter alguma proibição pela Anvisa de vender, alguma coisa do tipo. Mas era uma oportunidade única, era o que a gente estava vendo que podia dar muito certo. E deu, né? Então, o ganhar, ele está sempre acompanhado do risco, né? O criar dinheiro, ele vem sempre acompanhado de quanto mais dinheiro tem a possibilidade de criar, mas ter o potencial de risco, né? Então, só que como eu já entendia muito bem o mercado, entendia os riscos envolvidos, eu sou um cara que, normalmente, o empreendedor, de uma forma geral, ele é uma pessoa que está voltada a risco, ele está disposto a correr riscos. E eu sempre que eu me arrisquei um pouquinho mais, eu também ganhei mais, entendendo os riscos que eu estava correndo, eu sempre estive disposto a correr mais riscos. Então, por que a Neolife estourou de venda? Eu já tinha BMs ali superaquecidas, eu já entendia muito bem de tráfego, eu fiz todo o tráfego no comecinho, nos primeiros 2 meses da Neolife, praticamente eu fiz todo o tráfego, e a gente teve alguns afiliados que a gente colocou também. Então, eu já tinha BMs ali que estavam extremamente aquecidas, a gente tinha um funil já extremamente validado por um dos melhores copywriters, se não o melhor copywriter de editorial do Brasil, que é o João, e a gente já tinha um mercado validado que estava explodindo, que era o mercado de colágeno. Colágeno sempre vendeu, colágeno vende há mais de 20 anos. Por que colágeno explodiu? Colágeno, assim como o emagrecimento em 2015, 2016 já estava vendendo muito bem suplemento, o colágeno também já estava vendendo desde essa época. Mas houve um aumento de consciência naquele momento, e isso é importante, aproveitar os momentos de aumento de consciência, porque houve muitas entrevistas e pesquisas sobre colágeno naquela época. E a gente utilizou essas pesquisas e essas reportagens para aumentar o nível de consciência das pessoas para elas comprarem o nosso produto. Então, a gente, como o João já falou, a gente não vende o que a gente quer vender, né? A gente vende o que o mercado quer. E naquele momento, o mercado estava com um nível de consciência muito alto para esse produto, a gente estava com um funil validado, com força de tráfego, então eu poderia botar bastante dinheiro de tráfego ali, e eu estava com minhas campanhas muito bem validadas, porque não adianta ter muito tráfego para uma oferta que não vende, e também não adianta ter uma oferta maravilhosa se ninguém vê essa oferta. Então, a gente conseguiu unir tudo que existia. A gente tem uma oferta muito boa, a copy muito boa e o tráfego muito bom. Então, é isso que eu dou crédito aí do nosso crescimento rápido.
Quando que foi isso, Alan? Quando que começou a história da Neolife? Começou no finalzinho de março. Eu já estava vendendo ali, né, como afiliado. O João estava com as contas dele todas bloqueadas, o André também. Então eu cheguei para o João, eu tinha perdido, entre aspas. Por que perdido, entre aspas? Porque eu investi no Bitcoin em 2017, todo mundo estava ganhando dinheiro com Bitcoin. O Bitcoin só aumentando. E eu falando, não, isso aí é bolha, isso aí vai cair. Cara, quando eu entrar nesse negócio vai cair, eu nem vou entrar. Só que acontece, aquele sentimento de FOMO, né, de fear of missing out. Eu tô perdendo, todo mundo tá ganhando e eu tô perdendo uma oportunidade muito boa e tal. E, cara, foi terrível assim para mim, sabe? Chegou um momento que eu pensei, cara, é melhor eu perder do que eu deixar de ganhar. Entendeu? E existe diferença. É melhor eu perder, né, do que eu deixar de ganhar uma oportunidade lá na frente. Então, quanto eu estou disposto, daí eu fiz a conta mental para mim, quanto eu estou disposto a perder nisso aqui, porque, cara, eu vou botar dinheiro no Bitcoin e ele vai cair. Na época, eu pensei, vou botar 50 mil reais. Dava ali, mais ou menos, meio Bitcoin. Não, botei 35 mil reais. Tava em 70 mil reais o Bitcoin, eu comprei meio Bitcoin, 35 mil reais. Na época, era mais caro que o meu carro. E eu botei ali, eu tinha um festa de 30 mil reais, botei 35 mil reais no Bitcoin, porque eu pensei, não, estou disposto a perder isso. E o que acontece? Uma semana, o Bitcoin deu uma leve subidinha, deu 3 dias, eu acho. Teve um ataque na China lá, caiu os servidores, depois atacaram Hong Kong, caiu os servidores também, o Bitcoin caiu para menos da metade, se não me engano. E o que acontece? Quando o João foi me dar um advertorial, ele ia me dar um advertorial para um produto que eu já tinha, e estava vendendo bem aquele produto, mas eu queria recuperar rápido meu dinheiro. Basicamente, eu queria recuperar meus 35 mil reais, que eu, entre aspas, perdi porque eu não vendia aí dos bitcoins, eu deixei eles lá na minha carteira, e até valorizaram agora, mas eu tinha perdido eu estava com aquele sentimento que perdi dinheiro, sabe? E eu queria recuperar isso. Então eu conversei com o João, e o João, eu falei, João, dia de aniversário eu quero o teu advertorial. Como assim? Desse teu produto eu quero simplesmente botar ali, eu boto 1.000 reais por dia, 2.000 reais por dia, só para voltar os meus 35 mil. Só que o João me deu ali o advertorial dele, eu botei ali 1.500 reais por dia, voltava mais ou menos, demorou para eu conseguir rodar, mas rodou. E aqui, lembrando disso, eu até vou dar alguns insights para as pessoas que estão aqui, pode ser, dessa fase. Porque assim, o João, ele me deu o funil inteiro dele. Então o João me deu todos os criativos, ele tinha 5 criativos, ele me deu o advertorial, toda a copy e me deu a página de vendas ali. Beleza, a página de vendas já tinha ajudado ele a melhorar um pouco, mas os criativos eu resolvi fazer a mesma coisa que ele, porque para ele tá funcionando lá, ele tava com CPA de 5 reais, 6 reais. Peguei os mesma cópia, eu pensei na minha conta, que está extremamente aquecida por trocentas vendas que eu já vendi, vai ser muito fácil isso começar a rodar. Eu peguei e copiei a mesma imagem, a mesma cópia do João, o mesmo título, etc. E não tinha venda nos meus anúncios. Simplesmente não saía venda. E aqui vai um insight para as pessoas. Tem gente que copia, né, coisas que estão funcionando, colam para elas e não sabem por que não funciona. E existem várias razões para isso acontecer. Mas isso não quer dizer que... E eu conheço muita gente que simplesmente para daí, né? Ela acha, não é para mim esse negócio. Eu conheço muita gente que eu dei... Quando eu era gerente de afiliados dos meus produtos, eu dava para a pessoa o criativo, dava para a pessoa ali tudo que estava funcionando para mim, para ela não funcionava, ela simplesmente desistia. E eu fiquei tentando por uma semana ali, com os criativos do João, e não consegui, torrei 500, 600 reais em testes, não fez uma venda sequer. E eu sempre trabalhei com vídeo, então eu resolvi trabalhar com vídeos. Então eu fui lá, peguei um vídeo do Dr. Ray lá, eu fui o primeiro a fazer isso, o primeiro cara a pegar aqueles... que depois um monte de gente fez isso, né? Então eu fui o primeiro cara que pegou um vídeo do Dr. Ray, editei ali, peguei a parte só que ele fala do colágeno, não fiz como... Simplesmente ele fala sobre colágeno e embaixo está um link para o colágeno. Peguei algumas notícias também que falavam sobre isso e para mim deu super certo. Então, estourou lá de venda com os vídeos. Então, tem muita gente que copia algo que está funcionando e não funciona para ela, e tem N motivos para isso, amostragem, inteligência do pixel, tem um monte de coisa que pode ser que isso gere esse não funcionar para a pessoa, mas se o funil está funcionando, às vezes é simplesmente mudar alguma coisa, e o funil estava validado, então criativo, advertorial, PV. Simplesmente para mim o que não estava funcionando era o criativo, mudei o criativo e começou a funcionar super bem ali. Então... Qual era a pergunta mesmo que eu começo a falar aqui? Cara, então, vou voltar. Eu perguntei quando que a Neolife tinha nascido, né? Quando que ela tinha sido fundada. Você falou que foi em março, foi isso? Desse ano. Isso, foi em março. Mas depois disso você tinha feito outra pergunta ali para mim também.
Na verdade, o que eu queria dizer? O que eu queria colocar para a galera aí que está ouvindo? Quanto que vocês já faturaram até hoje, mais ou menos? Já passou dos 100 milhões, certo? Aham. Então, é muito louco você pensar que uma empresa que nasceu, né, em março, ou seja, hoje a gente está aqui em setembro, né, tem, sei lá, 6 meses, alguma coisa assim. Não, ela nasceu em março de 2018. Ah, tá. Não, então beleza. Em Então, março de 2018. A gente por isso que eu tão tô rápido, foi rápido, mas não foi Eu tão falei, rápido assim. caramba, velho. Mesmo assim, é tipo 2 anos. 2 anos. A gente ganhou o Continua martelo do sendo Thor em bizarro, menos de um ano. O continua martelo sendo do bem Thor bizarro. Um ano. é o maior prêmio do mercado, né? E a gente foi, se eu não me engano, que eu conversei lá com o Mota, que é o dono da Monetize, a gente foi a empresa mais rápida a conseguir o martelo do Thor. Caramba. Quanto que tem que faturar para ganhar esse martelo? 30 milhões de retirada de comissionamento. Então, Caramba. Em um ano isso que vocês foi menos de um ano a gente conseguiu. Então, menos de um ano a gente faturou mais de 50 milhões de reais ali, né? Porque boa parte do comissão, 40% era de afiliados. Então, para a gente juntar 60% de comissão, deu mais de 50 milhões ali de vendas, né? Cara, aquele negócio da consciência do mercado, que minha dúvida tem a ver com o modelo de negócio de vocês, né? Você falou que vocês têm que vender o que o mercado está pedindo, então vocês fizeram lá o esquema do colágeno, e isso chega uma hora também que a galera vai olhar o seu funil e vai copiar, igual você falou, certo? Qual que é o próximo passo? Vocês têm que ficar buscando produtos novos todo o tempo ou formas novas de vender o mesmo produto? Como que vocês trabalham essa sazonalidade assim? Como eu falei, nesse mercado que a gente está ainda de produto físico, ele é muito fácil de copiar, então é muito rápido. Quando você tem uma autoridade por trás, quando você constrói um branding, uma marca, você consegue ter uma proteção maior. Só que no nosso mercado é muito rápido dessas pessoas nos copiarem, e isso aconteceu. Então, no primeiro mês ali, depois que eu validei esses produtos, eu tinha uma viagem marcada para Miami em abril. E daí a gente foi para lá e a gente começou a vender muito lá, né? E basicamente era quando você consegue encontrar uma oferta muito bem validada, criativos bons e consegue criar esse fluxo, cara, é muito fácil fazer, né, acontecer. E tô um pouquinho tomado aqui. Só que rapidamente as pessoas começaram a nos copiar. E como é que a gente conseguiu daí lidar com isso, né? Como é que a gente lidou com essa sofisticação do mercado? Que é as pessoas... A nossa mensagem de vendas estar em vários veículos diferentes com outros produtos. Inovação. Então, o João, principalmente, foi o principal fator de inovação da empresa em termos de copy. Então, o João estava sempre criando novos ângulos, novas copies. E na parte que aconteceu, chegou um momento da empresa que a gente estava ali faturando super alto, só que a gente foi olhar para o caixa da empresa, para o nosso lucro, né? E a gente brincava, nossa, estamos ricos. O João estava super feliz. E daí a gente foi olhar o nosso lucro no final e a gente estava com menos de 3% de lucro. E quando a gente foi ver que cada pote que a gente vendia, a gente ganhava centavos. Por quê? Ficava na mão do afiliado, ficava na mão do produtor lá, do laboratório, ficava na mão de um monte de gente, logística. Só que chegava no final e a gente pagava um imposto gigantesco. Chegava no final, sobrava 3% de lucro para nós. Ou seja, a gente não tinha muito tempo de vida, e isso é super importante. Muitas empresas do nosso mercado não estão de olho. O nosso mercado, ele oscila muito. Eu conheço pessoas que, em uma busca de estabilidade, eles acabam destruindo a empresa deles. Porque eles não entendem que o nosso mercado é assim, ele é cíclico, e como tu falou ali, tem muitas coisas, tanto a questão de pessoas nos copiando, ou essa questão dessa oscilação do nível de sofisticação do mercado aumentar às vezes muito rápido, faz com que a gente vai ter meses melhores e meses piores. E as pessoas que não conseguem entender que a gente precisa entender que o mercado funciona assim e trabalhar um fluxo de caixa interessante, elas quebram. Conheci muitas empresas que quebraram. E um diferencial nosso para a gente conseguir permanecer nesse mercado onde todas as pessoas nos copiavam era a inovação do João em termos de copy, mas também foi o fato de eu ser um cara de marketing, mas eu me abster de marketing e ir para gestão, porque a gente precisava de alguém que entendesse do mercado para poder fazer o nosso lucro aumentar. Em um mês eu fiz o nosso lucro de 3% para 25%. Caramba. Como é que eu fiz? E por que eu acho que isso foi diferencial? Eu tenho certeza que esse foi o diferencial, não é nem acho, eu tenho certeza que esse foi o diferencial para a Neolife chegar nos 100 milhões e para a gente conseguir crescer. Porque se não fosse isso, a gente teria morrido em 2 meses, 3 no máximo.
mesmo tendo a cópia do João, mesmo tendo minhas contas, minhas BMs lá, a gente ia ter morrido. Porque o que faz uma empresa respirar é dinheiro, é fluxo de caixa. Nossa empresa estava ficando sem porque a nossa lucratividade estava muito baixa. Então, tive que ir para a gestão, algo que ao longo dessa minha trajetória como empresário eu já entendi um pouquinho. O João e o André foi a primeira empresa deles, foi a primeira vez que eles tiveram funcionário, etc. Mas eu já venho lá desde 2012 já com a empresa. Então, eu já conheci um pouco mais de processo, etc. Mas realmente precisei cair de cabeça, estudar um monte, conversar com muitas pessoas e fazendo ajustes ali, a gente conseguiu aumentar essa nossa lucratividade. E no momento que a gente aumentou essa nossa lucratividade, a gente pode pagar mais no CPA. Como todas as plataformas são leilão, a gente podendo pagar mais no CPA, a gente aparece mais que o nosso concorrente. Se a gente aparece mais que ele, a gente vende mais. Então, teve duas inovações ali, e isso que foi interessante, porque hoje eu estou falando aqui abertamente, mas na época as pessoas não sabiam por que a gente estava vendendo mais. As pessoas não sabiam por que a gente poderia pagar mais caro. E porque assim, as copies, eles rapidamente encontravam o que a gente estava fazendo e copiavam. Só que toda a inteligência de gestão eles não conseguiam copiar, porque isso está escondido. Uhum. Então isso foi um diferencial muito grande que fez a gente conseguir permanecer vivos. O que fez a gente começar vendendo foi o nosso processo de vendas, nosso funil de vendas, as minhas BMs, a copy linda e maravilhosa do João ali que estava convertendo muito, a oferta que a gente criou junto, que a gente criou uma oferta diferente na página de vendas. Só que o que fez a gente permanecer no jogo não foi marketing, foi gestão. E é isso que a maioria das empresas do nosso mercado, que é a marketing direto online, não entendem. Que o jogo para te permanecer faturando, para permanecer vivo nesse mercado que muda tão rápido, é gestão. Porque o que é uma empresa? É processos e pessoas. Independente do mercado que você esteja, independente da empresa, independente do nicho, sempre vai ser processos e pessoas. E para mim chegar nisso, quando você lê um livro, você entende, mas você não assimila muitas vezes aquilo. E eu conversei com muitos empresários gigantes do nosso mercado, empresários de múltiplos 9 dígitos, empresários que estão há 10 anos no marketing direto online, que a maioria das pessoas não conhece. Porque são pessoas que estão jogando um background ali, estão jogando um jogo diferente. E conversando com elas, todas elas falavam a mesma coisa. Cara, é pessoas e processos, pessoas e processos. No momento que na Neolife a gente conseguiu entender que gestão era algo fundamental e a gente botou energia nisso, a gente conseguiu aumentar o nosso fluxo de caixa, a gente aumentou a nossa lucratividade e isso deu fôlego, inclusive para a gente poder anunciar mais, anunciar em plataformas que eram caras. No momento que o Facebook começou a cair ali, teve muitas empresas no nosso mercado, muitos concorrentes nossos que foram engolidos pelo mercado, eles fecharam as portas e a Neolife permaneceu viva porque a gente poderia pagar mais no CPA e daí o André foi o cara que surgiu. Por isso que essa importância de ter uma sociedade de complementar, né, com inteligências complementares. Porque a copy o João já tinha escrito, as copies naquela época o João não estava conseguindo escrever copy melhores do que ele já tinha escrito, a gestão eu já tinha feito, mas não adianta ter uma gestão interessante, com uma lucratividade boa, se não tem fluxo de vendas, se não tem vendas novas entrando, que é o sangue do negócio. O André foi lá, estudou Native Ads, dominou. Hoje eu considero ele o melhor gestor de Native Ads do Brasil. Eu conheci vários, mas eu considero o André de longe o melhor. E o André, ele dominou essa ferramenta, o João criou criativos para ele e a gente teve, de novo, entrada, né, de sangue na empresa, entrada de vendas na empresa. Então, para se manter vivo no mercado que ele é tão dinâmico quanto o nosso, eu acredito que a gente precisa ter complementariedade. Não adianta ser um cara foda em copy, um cara foda em funil, ou um cara simplesmente foda em gestão. A gente tem que ter pessoas complementares, até por isso que todos os negócios que eu fiz até hoje, eu sempre tive sócios, né? E sócios que eles tinham competências diferentes das minhas. Eu acredito que isso foi e é um grande pilar do sucesso da Neolife. Alan, saindo um pouco da Neolife agora, eu sei que você migrou agora para o projeto Camila Zen, né? Eu vi você falando uma vez num Stories, algum lugar, algum conteúdo seu, alguma live que eu assisti, que você falou que o projeto Camila Zen, ele seria um projeto de bilhão. Por quê? O que você viu ali? Por que eu acredito, né? Nesse momento, não é. Nesse momento, o modelo do projeto Academia Zen, que envolve a Camila Zen, que ela é um produto do Academia Zen. Nesse momento, ele não é um projeto de bilhão. Ele é um projeto de caminhando para múltiplos 7 dígitos. E ainda nem é um projeto de 8 dígitos.
Agora, por que o projeto Academia Zen é um projeto de bilhão? Porque precisa entender para onde o mercado está indo, qual vai ser a necessidade futura das pessoas. Entre vários livros, tem um livro que é esse aqui, que é o Homo Sapiens, que ele fala sobre uma das necessidades humanas que vem aumentando cada vez mais, que é a necessidade de pertencimento, a necessidade de ter uma vida mais calma, de conseguir se conectar mais com o presente, de ter uma saúde mental melhor. E é importante a gente entender que nicho a gente está atuando. Conheço muitas empresas que eles estão até fazendo dinheiro ali porque eles acertaram algumas coisas. E, cara, no mercado de marketing digital, marketing direto, que a gente está atuando, principalmente no Brasil, onde a gente ainda está engatinhando, está começando a caminhar, mas está muito longe de outros mercados, como o mercado americano, onde lá o pessoal corre. Que se fizer algumas coisas certas, você já consegue ganhar dinheiro. E aí que tá, as pessoas se iludem porque, não, eu estou ganhando dinheiro porque eu fiz um anúncio bom, ou porque eu fiz uma copy boa, ou porque acertei nisso, naquilo. Eu já tive, inclusive, sócios que erraram, porque eles acharam que estavam fazendo uma coisa, mas na verdade foi outra coisa que gerou o resultado para eles. Então é muito importante, isso é uma coisa que eu sempre conversei com o João, é muito importante a gente entender o jogo que a gente está jogando. E às vezes até eu mesmo saí um pouquinho, comecei a me deslubriar com as coisas, e o João às vezes puxava a minha orelha, ou às vezes eu puxava a orelha do João, ou o André nos puxava a orelha, que é entender exatamente que jogo a gente está jogando. Por exemplo, eu não estou jogando jogo no Camila Zen, de yoga ou de meditação. Nosso nicho é de saúde mental. E a humanidade como um todo, ela caminha para um momento onde vai ser a maior necessidade das pessoas, maior do que qualquer outra coisa, vai ser a saúde mental. O Brasil mesmo já atinge recordes lá. A gente é recordista mundial em pessoas ansiosas. E o número de pessoas depressivas só aumenta. E ainda mais depois dessa pandemia, o número de pessoas que vão ficar com debilidades de saúde mental, debilidades ali por conta de tudo que está acontecendo, vai ser ainda maior. Então, é um mercado que ele está em expansão gigante, é um mercado que existe muito o que fazer nele, e é um mercado onde a gente pode crescer para se tornar uma empresa bilionária. Por isso que eu vejo como um projeto de bilhão. Então, se a gente hoje a gente não está... tu está criando hoje um projeto de bilhão? Não. Hoje a gente está caminhando para um projeto de múltiplos 7 dígitos e já avisando como a gente vai fazer o de 8 dígitos. Para jogar o jogo de bilhão é um jogo totalmente diferente que eu ainda estou aprendendo, mas existe mercado para isso. Então, eu estou no nicho que possibilita isso. Eu acho que é muito importante essa visão, entendeu? E é uma coisa uma habilidade que eu desenvolvi, que eu acredito que esteja na minha zona de genialidade, é o poder ter essa visão. Eu consigo ter uma visão muito rápida do que vai dar certo, do que não vai dar, e entender que jogo eu consigo jogar em cada nível. Então, é por isso que eu falei que eu estou jogando um jogo de bilhão, né? A Neolife, a gente atingiu o ápice da Neolife, que é 8 dígitos mês. Então, esse foi o ápice da Neolife. A gente não poderia passar disso jogando o jogo que a gente estava jogando. E é muito importante a gente entender o time das coisas, né? A Neolife surgiu num momento que eu acreditava que encapsulados nem ia ter o time para poder fazer o que a gente fez, porque o jogo de cápsula forte mesmo foi 2016, 2017, e eu não quis entrar porque eu não queria queimar minhas contas. E hoje, esse jogo de encapsulados em 2020 é um jogo que não te possibilita ali criar algo muito grande, porque ele existe. Quando tu joga esse jogo de encapsulados, da forma como a gente trabalha, de forma geral, ele fere muitas regras das plataformas de anúncio. E se a gente não está jogando nas regras deles, a gente é simplesmente inquilino ali, né? A gente é jogado para fora. Então é importante saber jogar as regras do jogo. Então, por isso que eu vejo hoje, eu consigo jogar todas as regras do jogo, eu consigo construir algo de longo prazo e algo que é extremamente rentável. Então, estou caminhando para esse jogo de bi, mas é outro jogo ainda que eu estou aprendendo a jogar. É puramente como uma questão... como que foi a questão de você migrar? Não sei se já tinha feito lançamentos de infoprodutos, né? Mas como que foi esse lançamento? O que vocês fizeram aí? Qual que foi a equipe? O que ficou com vocês? O que ficou com a Camila lá? Enfim, se você puder falar um pouquinho mais, principalmente da parte técnica mesmo, como que foi a experiência para a galera aí do Teste AZ? Claro, com certeza. Então, quando eu saí
comecei a fazer esse projeto, né? Saí um pouquinho da gestão, porque assim, foram 2 anos na gestão do projeto. Então, estudei sobre análise de pessoas, RH, financeiro, contabilidade, um monte de coisa. Só que o que eu amo de paixão mesmo é marketing. Eu fiz a parte de gestão por uma necessidade. Então, eu estava já há muito, muito tempo querendo voltar a fazer algum projeto. E eu não queria me envolver com cápsula, porque cápsula estava já funcionando lá, mas eu queria fazer um projeto onde eu pudesse colocar a mão ali e pudesse ser, beleza, eu fiz isso aqui 100%, porque eu já estava me perdendo, eu já não sabia o que era mais João, o que era mais André, o que era Alan, já tinha virado uma simbiose lá, já tinha virado uma coisa só. Eu queria me testar, será que o Alan ainda sabe fazer marketing? Então, eu conversei com o André e com o João sobre esse projeto. Eles viram que eu queria voltar para o marketing. Eles super toparam comigo, me deram todo o suporte necessário, assim, falaram, não, está aqui. Eu falei, eu quero fazer por mim sozinho aqui. Se eu não conseguir, eu peço a ajuda dos universitários. Fui para lá, fui para fazer o lançamento. Quando eu comecei a fazer algumas entrevistas com pessoas para poder, de repente, fazer um lançamento, as pessoas descobriram que eu estava voltando para isso, surgiu muitas oportunidades, inclusive projetos já grandes, validados, que já tinham feito lançamentos e já faturavam 7 dígitos para me entrar como sociedade e simplesmente tocar o projeto. Mas, novamente, o que eu queria é fazer algo do zero, algo que eu pudesse botar a minha essência ali e que eu pudesse, beleza, eu fiz isso aqui. Construir a parada. Construir a parada. Eu estava com saudade disso, sabe? Porque eu já tinha feito várias outras coisas, eu estava com saudade de construir. E daí peguei um projeto que tinha simplesmente 80 mil seguidores lá, e não tinha nenhum produto pronto, não tinha nada validado. Só que eu vi um potencial de crescimento muito grande nesse projeto. E aqui eu posso até falar alguns elementos que eu encontrei nele, para as pessoas que estão escutando aí, de repente, poder encontrar em outros projetos também, que foi o seguinte: a autenticidade da autoridade. Isso é fundamental. A gente está caminhando para um momento onde cada vez mais essa cópia engessada, simplesmente essa produção que a gente tem templates, né, na copy, em tudo que a gente faz, a gente pega os templates prontos ali e a gente começa simplesmente a colocar ali os elementos de prova, etc. Só que isso cada vez está fadado a funcionar menos. Por quê? Por conta do nível de sofisticação do mercado. A maioria das pessoas estão recebendo o tempo todo algum tipo de cópia, algum tipo de lançamento. Então, é natural que o mercado vai se sofisticar cada vez mais. Então, uma coisa que eu já estava buscando era essa autenticidade. Porque a autenticidade ela é mais difícil de ser copiada, ela é mais difícil de ser impressa. Então, tem produtos que funcionam muito bem sem autenticidade, mas eu acredito que eles estão com os dias contados. E essa pessoa, a Camila Zen, na verdade é Camila Zerbieri, e o projeto se chamava Vida Ativa Online. Ela tinha autenticidade. Ela queria vender yoga. Eu vi que eles não vendiam yoga, eu percebi que eles vendiam saúde mental. E daí eu lembrei de tudo que eu tinha lido no livro Sapiens e pensei, cara, esse projeto aqui pode decolar. Então, foi a primeira coisa que eu identifiquei. Eu identifiquei essa colagem, né? Tem autenticidade, tem envolvimento muito grande. Então, assim, eles nunca botaram R$1 em anúncio. Os anúncios deles tinham muitos comentários. E outra coisa é ter comentário assim, eu quero, eu. Outra coisa é ter pessoas abrindo o coração nos comentários. Então, tinha post dela, tinha 80 mil seguidores, tinha post que tinha 300 comentários da galera, todo mundo abrindo o coração. Então, eu vi um movimento genuíno ali. Então, é muito mais fácil de fazer um projeto ele decolar quando existe uma autoridade que fala com autoridade e autenticidade, ela fala de uma maneira que só ela fala, e que existe envolvimento. Então, eu peguei esse projeto, a primeira coisa que eu pensei, Vida Ativa Online. O que significa Vida Ativa Online? Não significa nada necessariamente que faça o que eu acredito que a gente possa vender nesse projeto. Mudei, conversei com eles, a gente mudou para Camila Zen, porque é uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada. A gente tentou várias vezes emplacar com o nome de branding do produto, da empresa, etc. Mas pessoas querem se conectar com pessoas. Então, ainda mais no caso dela, onde eu percebi que o que ela vendia era pertencimento. Eu percebi que ela não vendia yoga, que ela não vendia meditação, que ela vendia pertencimento. E então as pessoas querem se conectar com a Camila e não com Vida Ativa Online ou qualquer outro tipo de empresa. Então a gente mudou toda a identidade de conversa dela lá com o público
E isso tudo é percepção, tudo era uma coisa assim que o João ele é extremamente pragmático. Então o João ele quer ver análise de dados, quer ver o porquê disso. E eu sou um cara que aprendi a ser mais intuitivo. Eu vim de um background de programação, de eletrônica e de várias coisas que me fizeram ser um cara extremamente lógico. Só que o apanhar dessa vida de empreendedor me ensinou a ser mais intuitivo, a respeitar mais minha intuição. Porque a intuição nada mais é do que o nosso supercomputador que está aqui dentro, que pelo fato de a gente ter passado por vários acontecimentos, ele consegue processar mais rápido do que nosso córtex pré-frontal, né? Do que nossa razão. Então eu aprendo a cada dia mais a escutar um pouquinho mais de intuição. E várias coisas foram me dizendo assim, que eu deveria fazer. Vamos trocar esse nome, vamos trocar essa linguagem de comunicação com as pessoas, vamos fazer mais esse tipo de conteúdo do que aquilo. E depois, com o tempo, fazendo pesquisas, tudo que eu tinha feito de forma intuitiva se mostrou inteligente de forma pragmática, através de números. Mas então foi uma leitura que eu fiz ali, fiz mudanças e beleza, vamos fazer um lançamento. Eu já tinha feito 2 lançamentos de um curso de inglês lá em 2016 e eu tinha seguido fórmula de lançamento sem conhecer o fórmula, né? Eu fiz os 4 vídeos lá, oferta no último, mas sem conhecer, eu não tinha feito o curso do fórmula de lançamento. Então fiz um monte de cagada, fiz um monte de coisa errada, mas como eu falei, como a gente está no mercado que não é sofisticado, qualquer coisa que tu faz praticamente dá certo. Até eu fiz uma live esses dias com o Rock Vega e a gente está falando exatamente sobre isso. Aqui no Brasil é incrível, quase tudo que a gente faz dá certo. Mas por quê? Porque o nível de sofisticação é baixo. Mas o que eu pensei, eu quero fazer um lançamento diferente. Esse produto eu não quero queimar o nome dela, eu quero fazer algo que seja extremamente natural. Ela faz as lives de uma maneira bem natural, então eu vou fazer nesse formato de lives. Eu acompanhei o lançamento do Primo Rico, ele fez lá 21 dias de lives, abriu o carrinho no meio e continuou entregando conteúdo depois. Então, como ele entrega muito conteúdo, e daí ele abre o carrinho durante 2, 3 dias, fechou e continua entregando conteúdo. Parece que é aquela coisa que tu nem viu, sabe? Porque para o brasileiro, vender é algo mal, é algo ruim. Então, só que tem 2 coisas interessantes do brasileiro, é que ele não gosta de venda, só que ele tem memória curta. Então, se tu vender no meio de alguma coisa, a pessoa esqueceu o que tu vendeu. Então, eu gostei dessa estratégia do Primo Rico. Então, as pessoas vão ficar meio chateadas que tu tá vendendo alguma coisa por 2 dias, depois tu já parou de vender e entrega mais conteúdo, a pessoa esqueceu o que tu vendeu e fica feliz de novo contigo. Então foi essa a estratégia que eu pensei. Vou entregar conteúdo, vou vender, vou parar de vender, vou entregar mais conteúdo, todo mundo esqueceu que ela vai vender alguma coisa. Então, vou fazer esse desafio do Primo Rico. O que acontece? Eu não tinha a estrutura, né? Como é que se faz? Depois eu descobri que isso se chama desafio. Eu não tinha estrutura desse tipo de lançamento. O que eu fiz? Eu assisti as lives do Primo Rico, fiz anotações ele começa com uma musiquinha. Vamos botar a musiquinha no comecinho. Até o minuto 13 ele fala assim, vamos esperar 2 minutos para o pessoal entrar. Eu escrevi assim, vamos esperar 2 minutos para o pessoal entrar. Então tudo que o Primo Rico fez eu modelei, que é uma coisa que eu faço há muito tempo, modelar. Não é copiar. Copiar, eu também copio às vezes, mas principalmente o modelo. O que é copiar? Copiar é tu simplesmente dar Ctrl+C, Ctrl+V. Modelar é tu ver o que a pessoa está fazendo, entender os fundamentos daquilo e utilizar para o teu negócio. A modelagem é a forma mais rápida de você conseguir obter resultados, sem necessariamente queimar a cabeça pensando em alguma estratégia, porque você simplesmente utiliza a estratégia que já funciona. Então eu modelei o Primo Rico, só que ele faz 21 dias, e eu sabia que a minha autoridade, ela tem filho pequeno, tem várias circunstâncias ali que a gente não ia conseguir fazer 21 dias, ela ia se cansar e não ia funcionar. E como eu queria validar simplesmente o produto, eu queria simplesmente saber se o produto funcionava ou não, ia vender ou não, validar a oferta, né? Eu pensei, não, vamos fazer 7 dias, no 4º dia a gente abre carrinho, no 6º dia a gente fecha, no 7º dia a gente faz uma live de despedida, só entregando conteúdo. Beleza, pensamos na oferta, a oferta deles era fazer uma recorrência de R$ 29,90 por mês. Eu fui olhar o mercado, já existia várias ofertas de R$ 29,90 de yoga por mês, acredito que foi dali que eles tiraram. Só que eu falei para eles, não vamos vender um curso de yoga, vamos vender um retiro online. Porque daí um retiro online que vai ter meditação, vai ter yoga, vai ter várias coisas. Porque o que acontece? Quando a gente começa a vender algo diferente do que o mercado está vendendo, a gente pode precificar da forma que a gente quiser. Se eu vender um curso de yoga, já existe, por mais que meu curso de yoga seja lindo e maravilhoso, o mercado, de uma forma geral, já precificou esse curso de yoga. No momento que a gente cria um produto que o mercado não sabe qual é o preço dele, a gente dita o preço desse produto. E eu sempre na minha jornada, eu sempre procurei vender produtos mais caros que o mercado. Então a gente precificou um produto por R$497, R$498 na verdade,
que na média do mercado estava sendo precificado por 197 ou 297. Então a gente estava vendendo por R$200 mais caro. Mas eu queria validar essa oferta. Então a gente fez o desafio, eu escrevi todas as copies de tudo. E o que eu me baseei? Né? Baseei ali no desafio do Primo Rico, baseei na estrutura que ele tinha feito, entendi quais eram os conteúdos do YouTube dela que mais tinham visualizações, peguei os assuntos desses vídeos do YouTube dela que tinham mais visualizações para criar conteúdos para essa Semana Zen. Eu escrevi todo, tipo assim, era a boca da Camila, mas as palavras que saíam eram o que eu escrevi ali, né? Porque ela fez, e a Camila ela é incrível, porque ela conseguia falar as coisas na hora que estava, ela abria um documento na frente dela e ela ficava simplesmente lendo o que estava no documento durante a live, de uma maneira muito natural. E aí que está na hora também de entender essa autoridade, né? A Camila ela já foi modelo internacional, tanto de fotografia quanto de gravação de vídeos, e o esposo dela, ele é cameraman profissional. Então, eu peguei uma equipe enxuta que consegue fazer muita coisa. Então, ela é bonita, ela sabe conversar de frente com a câmera, ela sabe como se posicionar para foto, para um monte de coisa, e o cara que está do lado dela é um cara que é cameraman profissional, sabe editar de forma profissional. Então, essa complementariedade sempre é fundamental da gente buscar, né, nas parcerias, nas sociedades, etc. Cara, você... Então, só eu fiquei com uma dúvida. Você que escreveu todo o conteúdo dela, então ela lia tudo? Ou você está falando, sei lá, de criativo, vídeo de vendas, alguma coisa assim? Ela lia toda a live, desde o começo ao fim. Caramba! 1 hora de live, ela lia 100%. O que ela não lia? No momento, a gente separava 15 minutos para ela fazer uma meditação, daí ela que escrevia a meditação, e ela fazia o exercício de yoga. Esse momento eu não escrevia, eu botava assim no doc lá, ó, tem um momento lá, yoga e meditação. Mas o resto, assim, e coisas assim, tipo assim, ó, olha pro lado, sorri e dá tchau pra Zoe. Nesse nível de detalhes, sabe? Porque eu queria, isso aqui eu pensava, isso aqui vai gerar conexão com o público. Mostra a Zoe nesse momento aqui. Aí mostra a Zoe, que é a filhinha dela, né? Chama o Rui para dar tchau. Cara, tudo isso estava escrito ali, tudo, 100%. Caramba. E ela ia seguindo de uma forma perfeita tudo. E tudo eu pensei assim, como é que a pessoa vai pensar? Eu botava alguma coisa, eu ficava refletindo. Porque isso é uma coisa que o João uma vez falou, eu discordo dele, mas o João falou que eu sou o melhor copywriter que ele. E eu perguntei pro João Campos, né, por quê? Porque eu faço uma coisa que o João sempre defende, que é joga a bola para cima, quebra a objeção. Joga a bola para cima e quebra a objeção. Como eu tive que negociar muitas vezes na minha vida, eu aprendi a quebrar objeções muito rápido. Então, quando eu criei todo o conteúdo das lives, cada vez que eu fazia uma afirmação, eu já pensava em quais objeções a pessoa poderia ter. E eu li pra caramba. Eu li quase todos os comentários dos maiores vídeos dela no YouTube. Então, eu estava muito afiado para poder saber a linguagem que as pessoas utilizavam e quais eram as objeções da pessoa. O João mesmo falou, né, a parte mais importante da copy é a pesquisa. 90% de uma boa copy é a pesquisa. Então, eu pesquisei bastante me aprofundei bastante no Avatar, né, de estudar o que era o Avatar, o que ele fazia, o que ele falava. Então, acho que esse foi um pilar muito forte aí. Então, a gente fez as lives desse formato, né, eu escrevi toda a copy, toda a live é escrita, e a gente teve um resultado que foi fenomenal, assim, a gente investiu 12 mil reais, foi 15 mil reais que a gente investiu, a gente vendeu 400 mil reais, então dá um ROAS aí bem interessante, acho que foi um ROAS de 20x, uma coisa assim, de mais de 20x, e um resultado para eles bem surpreendente, porque eu também alinhei as expectativas deles muito baixas, eu falei para eles, pode ser que a gente faça tudo isso aqui e não venda R$1. Mas o dinheiro é meu, eu vou perder 12 mil, a gente aprendeu com 12 mil reais o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, como é que a gente vai mudar, etc. Então, eu deixei as expectativas deles bem baixas. Quando a gente vendeu isso, claro que a gente ficou todos muito felizes, né? E foi um resultado bem expressivo, bem interessante. Para mim, que construí do zero, saí da gestão 2 anos, voltei para o marketing, foi muito bom para mim, porque eu me senti de novo, cara, realmente é algo que eu gosto de fazer e é aqui que eu preciso estar atuando. Porque, beleza, eu posso ser um gestor mediano ali, que até ajuda para bom ali, mas no marketing, principalmente no que diz respeito à estratégia, eu sou um cara que consigo entregar um resultado muito acima da média. Então, até por conta disso, eu conversei com o João e com o André, a Camilazinha era um braço em paralelo à Neo Life, mas eu queria me dedicar 100%. Uma coisa que eu prego muito sempre é foco, né? Então, eu conversei com o André, com o João, acabei saindo da Neo Life, vendi a
a minha parte para o João e para o André. Hoje eu não faço mais parte da Neolife. Então, eu ainda sou super amigo do João e do André, converso com eles. Quase toda semana a gente faz uma call para poder ajudar na Neolife, inclusive em termos de gestão. Eu dou ali alguns encaminhamentos, ali, alguns direcionamentos para eles em termos de gestão. Mas eu resolvi voltar a focar 100% em marketing e no campo de batalha, que é uma coisa que eu gosto bastante. Ô, Alan, e uma coisa que assim, me veio em mente aqui, você falando isso. Você acha que esse drive, essa adrenalina de tirar algo do zero e crescer foi o principal fator que te fez, por exemplo, sair da Neolife para dedicar nesse novo projeto? Também. Eu percebi que, assim, eu preciso dessa adrenalina, como você falou, assim, sabe? De estar à frente da batalha ali, estar fazendo as coisas acontecerem e tal. Gestão é algo que eu aprendi a gostar, algo que eu acho sensacional e acho fundamental em qualquer negócio. E eu carrego agora aprendizados que eu tirei disso, que eu vou levar para todos os meus negócios e já aplico já de maneira imediata. Mas o que me move, assim, em termos de empreendimento, realmente estar atuando no marketing direto. Então, isso foi um fator importante para mim, mas quando a gente começa, isso pode até parecer para as pessoas que ainda não fizeram grana, um papo meio nada a ver, mas quando a gente começa quando a gente já tem o dinheiro suficiente para fazer as coisas que a gente quer fazer, a gente começa a ter uma necessidade maior de propósito. Então, a Neolife foi uma empresa que eu criei principalmente para fazer dinheiro. E depois surgiu o propósito da Neolife quando a gente começou a ajudar muitas pessoas a também ganhar dinheiro. Então, eu tenho vários depoimentos incríveis de afiliados. Todos os afiliados da Neolife não eram afiliados profissionais do mercado. Foram afiliados que a gente criou. Então, meu contador foi top afiliado. Ele realizou o sonho de comprar casa própria, de comprar carro. A minha irmã foi uma afiliada que realizou vários sonhos. Vários amigos meus saíram de dívidas, porque eu dei para eles afiliação, dei para eles os meus criativos, eles entraram nesse mercado. Ou pessoas que já estavam no nosso mercado, mas não tinham muito resultado ainda, eu fui lá, peguei, ajudei, o João ajudou, o André ajudou. A gente conseguiu muitas e muitas pessoas a serem transformadas através da Neolife, financeiramente, né? Então, isso foi muito, muito bom. Depois disso, quando a empresa começou a crescer muito, a gente chegou a ter mais de 50 funcionários, tinha um propósito muito grande de ajudar essas pessoas a se desenvolverem também. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia falta de um propósito ainda maior, que era o propósito, que é um ciclo, ter um ciclo virtuoso, que eu chamava, que é a gente poder contribuir, gerar dinheiro, a empresa crescer, a gente gerar crescimento de dinheiro para quem atua diretamente na empresa, ou seja, colaboradores, fornecedores, todo esse ecossistema, mas também gerar muito valor para o cliente final. E na Neolife a gente não conseguia gerar tanto valor para o cliente final, porque a gente tinha produtos que eram produtos que a gente buscava ter a melhor qualidade possível, então a gente buscou ter um colágeno diferenciado, tanto que a gente tem pessoas até hoje que compram mensalmente nosso produto. Todos os produtos que a gente lançava, a gente buscava ter um diferencial que tornasse aquele produto bom, mas até por nosso marketing ser mais agressivo, porque é para fazer esse tipo de venda, a gente não entregava tudo o que a pessoa esperava. E isso é uma coisa que estava sendo contra o que eu estava construindo, o que eu acreditava. Então, para mim, foi senso de propósito também. Eu saí da Neolife, que era uma empresa onde a gente já tinha construído um ecossistema muito legal, mas eu sentia uma falta de alinhamento do meu propósito pessoal com a empresa. Então, foi esses dois motivos aí, né? O motivo de eu voltar para o marketing, mas também de eu ter um alinhamento de propósito com o que eu estava fazendo. Alan, para você, tipo, você tá onde tá hoje não foi algo overnight, né? Você não saiu, tipo, do dia para noite, cresceu, teve todo esse resultado. Se você pudesse pontuar pra gente, para quem tá ouvindo aqui, quais foram, né, até em questão de mindset mesmo, os 3, 4, algum número assim, fatores que você aplicou na sua vida em questão de mentalidade, hábitos, que fizeram você chegar onde você está agora. Porque não foi do nada e não é. Muitas vezes as pessoas acham que, não, você tem que fazer simplesmente todos os cursos de copy, ou todos os cursos de tráfego, ou fritar na parte técnica, né, naquela hard skill. Mas eu apostaria que não foi isso que fez você chegar onde você está. Você pode falar um pouco sobre? Claro. A parte técnica ela é importante, mas ela é um detalhe. Por que é um detalhe? Qualquer pessoa pode aprender a parte técnica. Só que o que te mantém no jogo é principalmente mindset. E eu aprendi isso
em 2015, quando eu nem estava gerando resultado ainda. Foi um momento onde em 2014 eu li apenas um livro e meio. Eu li o meu primeiro livro no dia lá 30 de dezembro de 2014, que foi O Trabalho 4 Horas por Semana. Vocês estão aí com o livro atrás do Tim Ferriss também, né? E no dia 31 eu comecei a ler o livro do Conrado lá, o iJumper. Não li todo porque o Conrado escreve pra caramba. Mas em 2015 eu li 128 livros, entre ler e escutar, não necessariamente ler. Teve muito, na verdade, a maioria dos livros eu escutei, fazendo academia, correndo, alguma coisa assim. E por que eu li tanto livro? Porque eu entendi que o jogo era mentalidade. E eu acredito que o Alan, que está aqui hoje, ele começou lá em 2015, mesmo sem gerar R$1, porque ele estava criando essa mentalidade para poder fazer todo esse trabalho que foi feito. Então, eu aprendi várias ferramentas de mindset nesses livros que me fizeram, com certeza, gerar esse resultado. Então, o que foram essas ferramentas de mindset que eu acredito que me geraram resultado e que fazem muita diferença? Primeiro delas, eu entendi que cada vez que eu li um livro, parecia que menos eu sabia. Então, cada vez que eu ia adquirindo conhecimento, parecia que eu ia ficando mais burro. Então, eu aprendi a ser muito humilde intelectualmente. Tipo assim, de entender, cara, eu sei quase nada. Eu sei uma gota do oceano ou meia gota do oceano. Isso foi fundamental na minha jornada no marketing digital, marketing direto, porque as estratégias mudam o tempo todo. O jogo muda o tempo todo. A gente precisa estar constantemente estudando, aprendendo. Às vezes aprendendo com quem tem muito menos resultado do que nós, porque aquela pessoa às vezes gerou uma chave que no nosso negócio vai gerar a chave para todo o negócio. Então, a primeira questão é a humildade de entender que a gente não sabe tudo e que a gente tem muito que aprender. E isso me fez estar sempre aberto a aprender e com certeza foi um diferencial muito grande, porque eu precisei me reinventar muitas vezes. Quem não se reinventa no marketing direto está fadado a morrer, porque as coisas mudam muito rápido. Então, essa parte da humildade, eu acredito que foi uma coisa que eu aprendi bastante, essa humildade intelectual de entender que a gente não sabe tudo, a gente sempre vai ter muito mais a aprender do que a gente já sabe. Por mais que eu tenha gerado aí mais de 100 milhões de reais de faturamento, já tenha feito vários lançamentos e um monte de coisa gigante, cara, tu vai ver que eu sempre vou sentar e vou conversar como se eu fosse o mais noob da mesa. Porque eu entendi que se eu tivesse esse comportamento, eu consigo ir muito mais longe. Outra coisa também é que no mercado que muda tão rápido, quem implementa mais rápido, mesmo não sendo perfeito, nem perfeito, mesmo não sendo bom, é o cara que vai conseguir colher resultados mais rápidos. Então, eu sempre fui um cara que implementou extremamente rápido. Eu implemento mais do que eu estudo, inclusive. Então, tipo assim, se tu me falar uma coisa, tu falar, estudou o curso inteiro. E tu me falar meia dúzia de palavras, eu paro tudo aqui e implemento. Então, tu ficou 3 horas estudando, eu te escutei meia hora, mas eu já fui ali e implementei. Então, velocidade de implementação, ela é fundamental. Então, desapega de ter uma página bonitinha, de ter a copy perfeita, de ter as coisas como você acha que deveriam ser e faz da forma que dá para fazer. Porque velocidade é o nome do jogo. Então, humildade, velocidade de implementação, né, de fazer as coisas muito rápidas. E outra coisa que eu acho que é fundamental aí, que todo mundo precisa ter também, é conexões. Uma coisa que eu aprendi a ler. Eu acabei tendo esse networking com os autores dos livros, sem eles saberem que eu estava conectado com eles, mas eu estava lá, conversando com o Tim Ferriss, lendo Tim Ferriss, lendo Yuval Noah Harari e todos os autores aí, né, o gigantes, Napoleão Hill. E o que acontece? No momento que eu consegui me conectar com pessoas que também jogavam um jogo mais alto, um jogo que eu gostaria de jogar, é como se eu tivesse um atalho, porque aquela pessoa já passou por tanta coisa que eu não preciso passar. Então, conversando com essas pessoas, a gente consegue aprender muita coisa. E eu só consegui chegar no jogo que eu estou jogando hoje por ter essas pessoas ao meu redor. Por ter pessoas que jogam um jogo que eu desejo jogar, ou que tem uma habilidade complementar que eu gostaria de ter ou não tenho, ou que eu preciso que meu negócio tenha. Então, essa conexão ela é fundamental para a gente poder crescer de uma forma saudável, sustentável e mais rápida também. Porque muitas vezes a gente consegue descobrir ali alguma coisinha que funciona, mas aquela coisinha que funciona, normalmente ela vai funcionar por pouco tempo.
E quando a gente consegue se conectar com pessoas, a gente tem uma potencialidade de oportunidades. Então, eu consegui ter várias oportunidades no mercado, de tanto de conhecimento quanto de ganho financeiro, por conta dessas conexões que eu gerei, né? E por último, para fechar em 4 aí, como você falou, contribuir. Então, humildade, né? Foi a primeira que eu falei, humildade intelectual, de entender que a gente não sabe tudo. Falei depois ali da parte das conexões. A segunda foi Execução. Implementar rápido, né? a velocidade de implementação, né? De executar muito rápido. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz, de execução muito rápido. As conexões e gerar gratidão e gerar contribuição. Por exemplo, o fato do João ter me dado, imagina, o João ele criou um advertorial que faturava pra caramba, ele me deu o advertorial dele para mim poder anunciar. Por que ele me deu? Porque ele tinha muita gratidão por mim, por ter ajudado ele quando ele desistiu da cópia, eu fui lá, convenci ele a voltar a ser copywriter, sempre que ele precisava de alguma força, eu estava ali ajudando ele. Então, quase tudo que eu conquistei nesse mercado foi graças à conexão com pessoas que eram gratas a mim. Mas por que essas pessoas eram gratas a mim? Porque eu gerei valor para elas. Então, gerar valor independente, é uma coisa que eu já falei algumas vezes para várias pessoas, é que, cara, mas tu espera que as pessoas te retornem por estar gerando valor para elas, por estar ajudando elas? Eu falei, não espero. Algumas pessoas não vão retornar, algumas talvez vão retornar bem pouco, mas as que retornarem vai ser algo que vai fazer toda a diferença. Então, quanto mais pessoas você conseguir impactar positivamente, gerando valor, maior é o retorno que você vai ter. Então, pessoas querem gerar conexões, né, que é o terceiro item que eu inseri. A melhor forma de tu gerar conexões é gerando valor para pessoas, é entregando valor para elas de alguma forma. Por exemplo, para vocês aqui, eu estou criando conteúdo para a audiência de vocês. Talvez isso seja suficiente para no futuro a gente trocar uma ideia e surgir alguma coisa, entendeu? Porque eu gerei valor. Através dos meus podcasts, eu gero um extremo valor lá dentro. E por que eu falo que eu gero extremo valor lá dentro? Porque eu fico, às vezes, 14 horas só estudando o assunto que eu vou falar sobre, por quê? Aquele assunto já está entranhado em mim. Só que eu quero falar de uma forma que a pessoa consiga absorver aquilo ali em apenas 1 hora. Algo que eu estou absorvendo durante 1 ano, 2 anos, eu tento compactar todo aquele assunto em 1 hora só, 2 horas só. Então eu boto muita energia ali. Então ali eu gero muito valor. Quando eu faço lives, por exemplo, com o Rock e com o João Campos e com outras pessoas, eu também estou gerando valor. Vocês estão gerando valor aqui. O podcast AZ, nesse momento, está gerando valor para quem está escutando na audiência e, de alguma forma, essa audiência vai querer, depois, quando vocês lançarem uma assinatura, quando vocês lançarem alguma coisa, essa audiência vai querer também contribuir. Eu mesmo comprei o curso do Primo Rico e nem fiz. Mas não fiz porque ele é ruim, ele é extremamente bom. Eu comprei porque eu precisava, de alguma forma, dar dinheiro para o Thiago Nigro. Não, mas o Thiago Nigro não precisa de dinheiro. Mas ele gerou tanto valor para mim, através dos podcasts, através das lives, que eu pensei, cara, como é que eu vou dar dinheiro para esse cara? Eu comprei o curso dele. E olha só que loucura. Eu comprei o curso dele, por ter comprado o curso dele, porque ele me gerou gratidão, eu tinha lá todas as lives gravadas dele, para poder depois escutar várias vezes e poder escrever o mapa para criar o meu lançamento. Então, gratidão, ele é algo que vai sendo autogerado, sabe? É uma coisa que eu tento fazer com que ele aconteça de uma forma contínua, assim. Inclusive, é um dos filtros que eu utilizo na minha empresa para contratar. Eu tenho 3 perguntas no meu formulário de aplicação, onde eu consigo identificar se a pessoa é grata ou não. E se a pessoa não é grata, se ela tem algum sinal de ingratidão, eu não contrato ela. Porque as pessoas que vão te processar depois, que vão fazer alguma coisa que vai te desagradar, são pessoas que foram ingratas. Porque se tu gerar valor através da tua empresa para ela, seja de conhecimento, ganhando dinheiro, etc., e ela não se sente grata por isso, é porque é uma pessoa que vai te depois fazer alguma coisa, vai te processar, né? vai falar mal de ti, alguma coisa assim. Então eu já tenho esse processo, inclusive no meu processo de contratação, né? De identificar se a pessoa é grata ou não. Então são essas 4 coisas, esses 4 pilares aí que eu acredito que, claro que existem muitas outras coisas, mas eu acredito que se eu pudesse, assim, quais são as 4 coisas mais importantes aí que me fizeram chegar até onde eu cheguei, eu acredito que seriam essas. Seria ali a humildade intelectual para poder estar sempre aprendendo, sempre exposto a aprender, né? Entendendo que o que a gente sabe é simplesmente uma gota no oceano, a gente tem muito que aprender com todo mundo. Por exemplo, logo que eu entrei nesse mercado de volta agora de lançamento, eu pensei, cara, eu preciso estar com pessoas que sabem fazer isso aqui. Então eu já entrei em mentorias, cursos de várias pessoas que estão no mercado há muito menos tempo que eu. E eu me coloquei lá no lugar de aluno. Eu não cheguei lá
cantando a bola, eu sou o cara, fodão, já fiz 100 milhões, aquilo lá. Não, eu cheguei lá quietinho, cara. Quietinho, só escutando, aprendendo, contribuindo quando eu podia, mas sem mostrar eu sou o cara, sempre mostrando assim, ó, faz isso aqui que de repente vai te ajudar e tal, porque quando a gente se coloca nesse lugar de aluno, de aprendiz, cara, é melhor, sempre a gente vai poder aprender mais e poder entender mais as coisas, como funcionam, etc. O segundo lá, que é a implementação rápida, então, que é velocidade. Teve um cara lá em 2016, o que acontece? Vou dar um exemplo de implementação rápida que eu tive lá em 2016. Eu fui para Afiliados do Brasil e descobri que daí, lá, assim, eu conheci as pessoas que vendiam e tal, porque eu fiz o lançamento em fevereiro de 2016 sem saber nada do mercado. Eu sabia que tu lançava 3 vídeos de conteúdo e um vídeo de vendas. Eu sei que não é isso, mas na minha cabeça era isso. Tanto que a gente fez assim, a gente fez o verbo to be no primeiro vídeo, verbo doing no segundo e verbo presente contínuo no terceiro, e no quarto a gente abriu as vendas e não vendeu porra nenhuma. Por quê? A gente não seguiu forma de lançamento. Depois a gente conseguiu reverter com outras coisas e tal. Então, em 2016, quando eu cheguei lá na Afiliados do Brasil, eu vi que a galera ganhava dinheiro de tudo que é forma, com cápsula, com e-book. E eu conheci um cara que vendeu R$1 milhão com um e-book. Eu pensei, cara, a gente tem um e-book. A gente tinha feito um e-book de inglês do dia a dia. Eu cheguei no hotel e comecei, eu virei a noite inteira mudando a capa, porque eu pensei, inglês no dia a dia não vai vender, mas inglês para viagens vai vender. E daí muita gente falava assim, eu quero aprender inglês só para poder viajar. Mudei inglês para viagens. E no terceiro dia já estava rodando, nunca tinha feito um anúncio no Facebook, já estava rodando o e-book lá. E esse e-book, uma coisa que eu sempre aprendi também na minha jornada, é que existem 2 cenouras importantes. A cenoura que está na frente, que é um benefício de tu fazer aquilo, ou seja, eu quero ganhar dinheiro para comprar um carro, quero ganhar dinheiro para ter liberdade, que é assim, eu quero a cenoura que vai te incentivar a ganhar algo. Só que a cenoura mais potente é a cenoura que vai atrás, que ela vai num lugar meio desagradável, assim. Essa cenoura, porque a cenoura que tá na frente, às vezes tu até tá com a barriga meio cheia, assim, cara, tá legal essa cenoura, mas não tô com tanta vontade agora. Você dar uma pausa, né? A de trás não, mano. Agora a de trás vai fazer tu andar. E o que fez, por exemplo, eu decolar, eu recebi inclusive o prêmio em 2016 da Hotmart, da venda mais rápida até então de e-book, né? A gente alcançou 100 e poucos graus lá, acho, não chegou a ser 150, mas foi o e-book que chegou mais rápido em 130 ou 140. Foi o quê? Eu estava lá começando a criar o e-book, voltei do Afiliados do Brasil, a minha esposa, ela teve um problema cardíaco, que o coração dela começou a acelerar. No mesmo dia que eu voltei do Afiliados do Brasil, eu precisei ir para o hospital com ela. Cheguei lá, o batimento cardíaco dela estava em 240. Quando os médicos viram isso, eles me afastaram dela, fecharam a cortininha e chamaram outros médicos. E me deixaram na cadeira esperando. E eu não sabia o que ia acontecer, né? Então foi um momento bem tenso, assim. E depois de algumas horas ali, depois de 3, 4 horas sentados esperando uma resposta, eles me falaram que ela estava com um problema cardíaco, que eles iam precisar operar ela de forma urgente. Levou ela para a UTI, não pude ver ela. No outro dia cheguei lá e eles me falaram que ela precisava fazer uma cirurgia. Fui tentar passar o plano de saúde e o plano de saúde não cobria. Em 2016 eu ainda não tinha muito dinheiro, então eu não tinha condições financeiras de pagar essa... Eu estava com R$4.000, acho que no banco, para poder me sustentar por pelo menos 30 dias, para ver o que eu ia fazer no marketing direto ainda. Só que eu precisava pagar uma conta de 20 e poucos mil reais aí de uma cirurgia do coração dela. E eu tinha esse e-book que eu estava começando a fazer. Eu comecei a fazer ele lá no Afiliados do Brasil. Quando eu cheguei, eu já tinha a capa do e-book pronta, que eu tinha feito o design, eu tinha feito alguns criativos ali, mas eu ainda não tinha feito nenhum anúncio. Então ela internou, porque ela não podia fazer cirurgia, tinha que esperar ela regularizar, porque na velocidade que o batimento cardíaco dela estava, podia ser pior fazer a cirurgia. Então ela teve que ficar medicada por alguns dias. E eu tinha esses alguns dias para poder fazer 20 e poucos mil reais para poder pagar a cirurgia dela. Então eu estava com a cenoura atrás. Então, o que acontece? E aí vem todas as coisas que eu estou falando, né? Humildade intelectual de aprender, velocidade de implementação, as conexões e a gratidão. Todos esses elementos vão ser misturados agora. Por quê? Lá no Afiliados do Brasil, eu criei várias conexões. E eu criei essas conexões gerando valor, muitas vezes, para as pessoas que estavam ao meu redor. E agora, eu não sabia botar um anúncio no ar, mas eu precisava vender 24 mil reais para mim. E esse produto não era meu, eu tinha 20% desse produto só. Então eu precisava vender pra caramba um e-book de 47.
Então, eu conversei com o meu sócio lá na época e ele deixou eu ter 50% da comissão para a gente poder gerar mais dinheiro e tal. E se ele precisasse, todo esse valor ele me emprestava para poder pagar a cirurgia e tal. Então, ele foi bem solícito. E eu entrei em contato com algumas pessoas do mercado que eu conheci lá no Filiados do Brasil. Eu falei, cara, pode me dizer, eu não quero tomar teu tempo, eu só quero saber como é que eu boto um anúncio no ar, tem algum vídeo que tu me indica e tal. Os caras foram me indicando, eu nem falei para eles a minha situação, só simplesmente fui pedindo algumas ajudas ali. Alguns deles me ajudaram, já me olha, assiste esse vídeo no YouTube, fez isso. Cara, eu fiquei várias noites em claro ali no hospital, subindo campanha. E eu consegui fazer com eu vendi tipo assim 3 mil e-books em 2 semanas, 3 semanas, sabe? Foi uma loucura. Eu nunca tinha botado um anúncio no ar. Então essa cenoura atrás, foi algumas das cenouras que eu já tive, eu tive algumas, e essa acho que nem foi a maior, mas foi uma das maiores que eu tive nesse percurso, fez com que eu precisasse me desenvolver muito rápido. Então eu graças à velocidade de implementação, as conexões que eu tinha, eu consegui aprender o que eu precisava ali, o suficiente, o essencial, para poder fazer rodar as campanhas que eu precisava ali. Inclusive o João foi um dos caras que me ajudou nesse tempo também. O João já estava viajando, eu pedia para ele ajuda para ele poder me dar algumas dicas e tal de copy. Então várias pessoas me ajudaram e eu consegui ter esse valor suficiente para a cirurgia. No fim, como eu conhecia outras pessoas, nesse meio tempo, para algumas eu falei do que estava acontecendo, né? E elas começaram a gerar várias conexões, até que uma chegou lá no plano de saúde e os caras conseguiram habilitar para mim essa opção, né? Tipo, liberar para nós a segurar esse valor. Mas eu acabei gerando esse valor suficiente para poder pagar a cirurgia dela, por quê? Por tudo o que eu falei, né? Ter as conexões, ter velocidade de implementação. Então essa cenoura, eu aprendi que essa cenoura atrás, ela é importante e eu sempre me coloco uma cenoura atrás desde então. Então, por exemplo, uma forma que eu botei uma cenoura atrás de mim logo depois disso, 3 meses depois, eu precisava, meu sócio, ele estava cansado de fazer lançamento. O lançamento ele é desgastante, né? A gente compra lead sem necessariamente saber exatamente o resultado, porque tem muita gente que pega o lançamento anterior, beleza, minha média de lead por venda foi essa e projeto o lançamento futuro com essa base. Só que o teu público, ele muda a cada lançamento. E as pessoas fazem uma coisa que sempre vai mudar o teu público, que é escalar. Sempre quando tu escala uma campanha, o teu público muda, porque tu está atingindo um número de pessoas diferentes agora. Então, aquela média que tu tinha de custo por lead não vai ser a mesma. Aquela tua média de lead por venda não vai ser a mesma. Então, a gente estava cansado um pouquinho dessa correria de lançamento. Ele queria fazer o lançamento perpétuo. Eu não sabia nada de automação, mas eu já sabia programação. Então, só que eu estava meio enrolado, assim, sabe? Tipo assim, eu tinha que estudar, mas não tinha nenhum vídeo para ver na internet. Não tinha nada para poder me guiar e tal. Eu pensei, cara, eu preciso de uma cenoura atrás. E eu peguei todo o valor que ele tinha disponível para compra de lead, comprei lead. Só que eu não tinha ainda o funil perpétuo. Eu falei para ele que já tinha, porque senão ele não ia deixar eu comprar lead. Daí eu comprei os leads, dizendo que o lançamento ia começar tal dia. Só que eu não tinha nada ainda. E daí eu tinha quando eu terminei de comprar lead, eu tinha uma semana. Todo o nosso valor de investimento em lead já tinha sido feito. Eu tinha uma semana para criar um funil perpétuo. E agora? Agora se vira, Magrão. É contigo. Já gastou toda a grana do cara. E se não der certo, e aí? E daí eu peguei, na época não tinha nenhum vídeo de Infusion, não tinha comunidade de funileiro, não tinha ninguém que falasse sobre isso. E eu peguei o manual da Infusion em inglês. Eu conversei com o Jorge da Babel, que é a empresa que representa a Infusion hoje no Brasil, que é uma das ferramentas de automação. Ele falou para mim que tinha um curso de Infusion avançado, mas que primeiro eu ia ter que fazer o básico, depois o intermediário, depois o avançado. E essas turmas aconteciam a cada 2 meses. E custava R$5.000 o curso. Eu não tinha condições de pagar R$5.000 o curso e nem tinha 3 meses. Eu tinha uma semana para fazer o funil. Então, fui lá, aprendi a fazer. Uma semana depois tinha o evento FI da Hotmart 2016. Me inspirando num vídeo do Renato Moreira e lendo o manual em inglês da Infusion para entender como funcionava cada ferramenta, eu construí todo o funil automatizado de lançamento. E a gente fez o lançamento, esse lançamento totalmente automatizado gerou mais resultado ainda do que os nossos lançamentos anteriores. E quando eu cheguei lá no Fire, eu encontrei o Jorge da Babel, que me falou que eu ia precisar fazer os 3 cursos, né? E que mesmo assim ia ser difícil eu fazer. E falei, Jorge, eu fiz o funil. Daí ele falou, não pode. Daí eu peguei e fiz, sim, Jorge, aqui ó, os leads já estão correndo nele aqui e tal. Quando ele viu aquilo, ele ficou extremamente espantado, ele não acreditou. E foi aí que ele me tirou uma foto comigo, ele chamou todo mundo que estava lá no Fire, que estava perto. Cara, vem aqui ver, esse cara é maluco. Ele criou uma coisa rápido, não sei como é que ele fez.
Daí começou o pessoal a perguntar, tá, mas quem que é o cara? Esse aqui, ele não sabia o meu nome, né? É o funileiro. E daí que ficou, né? Esse é o funileiro. Todo mundo começou a me chamar de El Funileiro, sempre que a gente ia dar palestras no evento, porque daí eu acabei começando a me destacar, né, nisso. E sempre que a gente ia nos eventos, ele me chamava, que ele palestrava junto, ele me chamava de El Funileiro. E aí foi ficando, né? Mas eu aprendi que, cara, a gente precisa ter esse incentivo de duas formas. A gente precisa ter um benefício lá na frente. Então, quem está aí naquele vai, não vai, precisa ter o benefício de ganho, mas precisa ter o benefício lá atrás também, que é a cenourinha atrás, que é para te cutucar, para te poder andar mais rápido. Então, é uma medida que eu faço, por exemplo, por isso que eu queimo tão rápido as pontes. Muita gente acha que eu sou meio maluco, né? Por exemplo, a Neon Life mesmo, eu saí da Neon Life. Cara, eu poderia continuar sócio da Neon Life e tocar a Camila Zen. E a Neon Life é uma empresa que, por mais que tenha passado por várias mudanças no mercado, várias extinções de empresas no nosso mercado, a Neon Life continua sendo rentável, continua gerando lucro, continua gerando mais de 7 dígitos. Então, eu abandonei uma empresa de múltiplos 7 dígitos mês para um projeto que estava recém começando do zero. É meio maluco isso, né? Mas eu aprendi que essa é a cenourinha atrás. Eu sou um cara que sou muito insaciado, eu não vou me saciar com uma empresa que fatura, por exemplo, que nem a gente fez ali 400k no lançamento. Eu quero voltar para os múltiplos 7 dígitos. Mas eu sabia que se eu continuasse na Neon Life, eu ia ficar meio na rede, assim, sabe? Eu já tenho uma empresa que fatura múltiplos 7 dígitos, essa aqui eu posso ir devagarzinho e tal. Então, eu estou acostumado a queimar pontos para ter essa cenoura atrás, e essa pode ser uma dica aí pra galera, né? Como é que tu se joga e faz acontecer e tal? Cara, porque eu não tenho escolha. Eu simplesmente queimo os barcos, né? Eu queimo a ponte ali, e a minha única opção agora é fazer. Cara, muito bom. Alan, eu preciso fechar um loop aí que você abriu, que talvez tenha alguém ouvindo aí que também está com essa pergunta, né, que precisa ser respondida. Você falou que quando você vai contratar alguém, você faz 3 perguntas para saber se essa pessoa é grata ou não, né, e tal, senão essa pessoa pode depois te gerar problema no futuro. Quais são essas 3 perguntas? Beleza, eu vou te falar uma delas, outras 2 eu não sei se eu vou lembrar agora. Que são, nosso questionário para a pessoa entrar, são 68 perguntas, se não me engano. Então são muitas perguntas. E toda ela tem um motivo. Então, sim, eu fui... Isso ao longo de vários anos aí contratando pessoas, eu fui entendendo perguntas que eram chaves para eu poder entender cada parte da personalidade da pessoa. Porque a gente costuma contratar pelo nível técnico, mas a gente demite por comportamento. Uhum. Então, o que eu tento fazer através dessa pesquisa é entender qual é o nível de comportamentos que a pessoa possui. Uma delas... É difícil, né? Como é que eu posso pensar se a pessoa é sortuda ou não? Se ela se acha sortuda ou não? Se ela acha grata ou não? Uma das perguntas foi: você se acha uma pessoa sortuda? E daí eu não quero saber se ela se acha sortuda ou não. Eu quero saber mais como é que ela interpreta a vida. Porque vai ter pessoas que vão responder assim, ó, eu não acredito em sorte. Mas mesmo assim ela vai responder de alguma forma que me identifica que ela é grata. Por exemplo, eu não acredito em sorte, mas eu sou muito feliz pelos meus pais porque eles me educaram e puderam me dar condições para estar aqui hoje. É uma pessoa grata. Agora, uma pessoa que é ingrata. Eu não acredito em sorte, porque o mundo é totalmente injusto e o ser humano é o pior espécie da humanidade. Já teve perguntas, respostas bem parecidas com essa. Então, eu consigo identificar essa pessoa através dessas perguntas. Depois eu até posso mandar para vocês aqui o Typeform, para vocês colocarem nesse podcast aqui, para quem quiser encontrar. Top demais. Top demais, fechou. A galera vai pirar demais, hein? Vai pirar, eu mando para vocês ali uma das pesquisas que a gente tem, porque a gente consegue identificar muita coisa nessas perguntas. Então, da gratidão são isso. São 3 perguntas, essa é uma, as outras eu não me recordo agora, se eu falar eu vou estar mentindo. Mas essa é aqui, das 3, essa é que eu mais consigo identificar rápido a pessoa, se ela é grata ou não. Você é uma pessoa sortuda? Você se sente uma pessoa sortuda? Porque não é sobre sorte ou não, é sobre como ela vê a vida, entendeu? Então são perguntas que eu tento identificar. Tem uma pergunta que eu pergunto para ela, pelo que ela é mais grata na vida dela, também, se não me engano. Então são algumas perguntas assim que eu tento identificar esse músculo da gratidão da pessoa, o quanto ela é grata. Na entrevista também eu vou fazer algumas perguntas para ela que eu vou conseguir identificar se ela é grata ou não, se ela é humilde ou não. Então são coisas que a gente busca aí, né? Mas são perguntas que são chaves para a gente poder identificar se a pessoa exerce esse músculo da gratidão ou não. Inclusive tem uma palestra, um evento do Paulo Vieira que ele fez, que ele falou isso no evento. Antes de eu aplicar isso no meu negócio, quer dizer, na verdade, depois que eu já estava aplicando no meu negócio, um amigo meu foi no evento dele e ele falou, cara, o pior tipo de pessoa que você pode ter na sua empresa é uma pessoa ingrata. Não importa o que você fizer para ela,
tudo ela vai achar ruim e depois ainda vai querer te processar ou vai querer, por exemplo, uma pessoa ingrata, ela pode querer roubar teus clientes, ela pode querer fazer uma sociedade em paralelo com um sócio teu ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então é algo que realmente, assim, de todos os elementos, são várias coisas que eu analiso para contratar alguém, mas a gratidão é algo que, assim, ela elimina muito rápido alguém. Se eu perceber que a pessoa não exerce muito bem o músculo da gratidão, eu já elimino ela na hora, independente de quanto genial ela pode ser, o quanto resultado ela pode ter, isso não me importa. Se ela não tiver o músculo da gratidão bem exercido, eu não quero nem fazer negócios com ela, nem quero contratar ela. Muito bom, Alan, cara. você falou lá no começo, cara, na pergunta que o Rodolfo fez do bilhão, né? Você falou que o jogo que você está jogando hoje, na Academia Zen, é o jogo que está dentro da sua zona de genialidade. O que seria isso? Como que funciona? A gente tem de forma intrínseca coisas que a gente faz de uma maneira naturalmente boa e coisas que a gente faz de naturalmente pior. Então, e normalmente a gente é muito pior na maioria das coisas do que bom, né? Então, é fundamental a gente identificar muito bem onde é que a gente consegue contribuir mais. Porque o que é a gente ter sucesso, né? A gente conseguir criar riqueza. Porque aqui no Brasil a gente fala uma coisa que é quanto tu ganha? Quanto eu ganhei? Eu ganhei nesse lançamento, como se ganhar fosse assim, eu ganhei de ganhado. Mas na verdade é que a riqueza ela é gerada, a gente cria riqueza, né? Então, o certo seria falar quando eu fizer um lançamento e tal, eu criei X milhões, eu fiz tantos milhões. Porque o que é que a riqueza, né? É gerar valor suficiente para que as pessoas entendam, cara, eu prefiro ter isso que ele está disposto a me entregar do que esse dinheiro que está no meu bolso. Só que para te poder fazer isso, chegar ao ponto da pessoa dizer assim, eu tô disposto a te entregar o meu dinheiro pelo que tu tá me oferecendo, tu tem que gerar muito valor para ela. Ou seja, ela tem que enxergar que aquilo que ela está comprando de ti vale mais do que aquele dinheiro que está no bolso dela ou na conta bancária dela. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver operando na nossa zona de genialidade. E aqui eu quero explicar um pouquinho o como isso acontece, né? Por exemplo, se nós 5 aqui, nós 4 na verdade, a gente inventa de ser pedreiro. Eu já construí minha casa sozinho lá, com a ajuda do meu pai nos finais de semana, olhando vídeo no YouTube. Sabe o que eu descobri? Que eu sou um pedreiro de merda. Eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Porque assim, foi uma situação na minha vida lá em 2014 que eu não tinha muito dinheiro, eu ganhei 10 mil reais, e esses 10 mil reais era o que eu tinha para construir uma casa. Então não tinha como contratar um pedreiro. Então eu construí minha própria casa, com um quarto, uma cozinha, uma salinha pequenininha e um banheiro. E cara, tipo assim, naquela época eu já tinha outras habilidades. E o que eu já identifiquei de cara ali? Cara, mesmo se eu tentasse muito ser um pedreiro, eu ia ser no máximo um pedreiro mais ou menos. Minhas paredes ficaram tortas, encanamento vazava o tempo todo. E, por exemplo, mas digamos que eu quisesse continuar sendo um pedreiro. Cara, eu ia ganhar muito pouco, porque o valor que eu estava gerando para as pessoas que eu ia construir, coitadas, ia ser muito pequeno. Então, meu valor hora eu ia ser no máximo um servente, nem pedreiro eu acho que eu ia ser. Então, entender onde a gente consegue atuar de maneira melhor e pior, ele é fundamental para a gente, para nossa capacidade de criar riqueza. Então, no momento que a gente entende que a gente é ruim em algo e para de fazer aquilo, cara, só isso já muda a tua vida. Se tu colocar alguém para fazer algo onde tu é ruim, só isso já vai mudar a tua vida, porque tu vai parar de criar merda. E boa parte da nossa vida é consertando merdas. Se vocês pararem de pensar, muitas vezes o nosso dia a dia ele recorre em consertarmos alguma coisa que nós ou alguém fez de errado. Isso é padrão para a maioria das pessoas. Então, se a gente entender em que momento a gente está atuando na nossa zona de merda, na nossa zona ali de fracasso, onde a gente só está fazendo coisas ruins e parar de operar ali, a gente, cara, já é um grande win. Já é uma grande vitória que a gente está tendo ali. Depois a gente vem para a zona da mediocridade, que é uma zona que a gente consegue até executar aquilo, mas não tão bem quanto a outra pessoa executa. Então, por exemplo, no marketing direto, eu pensando numa zona de mediocridade minha, é editar um vídeo, por exemplo. Eu edito um videozinho, faço os cortes ali, mas não melhor de qualquer outra pessoa. Agora imagina se eu ficasse no marketing direto só editando vídeo.
E tem muitas pessoas que fazem isso, entendeu? Tem muitas pessoas que trabalham a vida toda fazendo o suficiente simplesmente para serem pagas no final do mês. Que essa é a zona da mediocridade. A zona onde tu tem a competência suficiente para executar, não vai ficar uma merda, não vai ficar tão ruim, mas também não fica nada de excelência. Tu consegue simplesmente executar aquilo. E depois a gente vem para uma zona já que a zona da excelência, né? Onde tu consegue ser extraordinário naquilo, ou seja, tu consegue ser... O que é ser extraordinário? É ser um pouco mais que o ordinário. Pode ser, se for 0,1% acima da média, tu já é extraordinário. Então, quando tu consegue ser extraordinário, tu já consegue gerar mais valor para as pessoas. E como é que a gente pode identificar isso, né? É onde tu tem uma facilidade muito grande de fazer algo, e onde as pessoas normalmente vão te elogiar por aquilo que você fez. Então, se você recebe elogios por algo que você está fazendo, você possivelmente está operando naquela zona, na sua zona de excelência, né? Sendo extraordinário. E é nesse tempo, nessa zona que você precisa investir muito mais tempo do que onde tu é mais ou menos, onde tu é ruim. Isso pode parecer básico, mas a maioria das pessoas não executa isso. Por exemplo, um empresário está começando o marketing direto e ele é péssimo em números. Mas ele quer fazer tudo sozinho e ele resolve ele fazer o tráfego. E é uma merda. Tipo assim, as campanhas tudo ruim, não consegue ter métrica de nada, porque ele não gosta de números. Mas ele é muito bom em comunicação. É um cara que se comunica muito bem, é um cara que, por se comunicar muito bem e entender muito bem as pessoas, ele consegue escrever muito bem. Então ele é um cara que se desenvolveria muito melhor como copywriter, mas como ele quer fazer de tudo um pouco, ele acaba fazendo várias coisas mais ou menos. Então se esse cara se juntasse com alguém que é bom em número, e eles pudessem se dedicar, cada um na sua zona de excelência ali, cara, eles iam conseguir ter um resultado muito melhor. Agora, tu falou, Alan, em zona de genialidade. O que é essa zona de genialidade? A gente pode ser muito bons em várias coisas, na verdade. A gente consegue ser bom, sei lá, em 5 coisas diferentes, 6 coisas diferentes, 10 coisas diferentes, mas existem pequenas coisas que são difíceis, inclusive, de serem encontradas, que são a nossa zona de genialidade. Nós somos, de uma forma geral, uma mistura de um monte de coisa, né? Uma mistura de DNA que acaba nos gerando, uma mistura da nossa história, de acontecimentos que acabam gerando como a gente pensa, uma mistura das nossas crenças também, e toda essa mistura, ela acaba gerando algo único. Então, toda pessoa é única. E toda pessoa tem a capacidade de fazer algo de um modo gênio. O que é fazer algo de um modo gênio? É fazer algo que... ele é tão fora da curva que só praticamente você ou pouquíssimas pessoas no mundo conseguem executar aquilo. Então, como é que eu consigo... E se você conseguir operar aqui, na zona de genialidade, você pode ser um cara que acorda às 11 horas da manhã, você pode ser um cara que não tem uma rotina linda e maravilhosa, mas mesmo assim, pelo fato de você, em pouco tempo, contribuir nessa zona de genialidade, você consegue gerar um valor absurdo. Então eu comecei a aprender que não é o quanto... Eu sou um cara que sou muito executor. Eu sou um cara que gosta de estar executando, de trabalhar bastante, etc. Mas eu entendi que não é o quanto eu boto esforço. E essa pergunta, e essa reflexão, ela veio quando o meu gestor de tráfego, ele recebeu em um mês R$40 mil de comissão e ele ficou mal por ter recebido esse dinheiro. E ele pegou e ele veio me procurar para falar sobre isso. Olha, nossa, tipo assim, eu trabalhei, eu reconheço que eu fiz bastante coisa aqui, eu entendo bastante, mas... E aí, do lado do nosso escritório, tinha uma construtora. Ele falava, cara, a gente chega aqui 9 horas da manhã, a gente joga Bomberman meio-dia, Mario Kart. Se der um sol bonito, a gente morava, na época, no nosso escritório era uma quadra da praia, se der sol bonito, a gente vai todo mundo ali surfar. Esses caras aqui, ele apontou para os caras da construção, né? Eles chegam aqui 5 horas da manhã, eles trabalham até as 8 horas da noite aqui, e sei lá quanto é que eles ganham, eles chegam aqui de bicicleta, com a sopa tudo rasgado e tal. E eu falei isso para ele. Eu falei, cara, não é o quanto tu trabalha, é o quanto tu gera de valor. Tu tá gerando muito mais valor aqui para eles, porque a tecnologia nos possibilita isso. A gente está aqui, essa conversa que a gente está tendo, poderia ser só entre nós, ou poderia ter, sei lá, 3 pessoas assistindo. Mas graças à internet a gente consegue entregar esse podcast aqui para 1.000, 10.000, talvez 100 mil pessoas, talvez 1 milhão de pessoas. E a gente não está gerando valor para uma pessoa, a gente está gerando valor para 100 milhões de pessoas. Entendeu? Então, esse poder que a internet nos dá de escala nos potencializa para que quando a gente fizer algo muito bem feito, ou seja, se a gente operar na nossa zona de excelência ou até de genialidade, a gente consegue gerar um valor que é único para as pessoas e as pessoas vão estar dispostas
a nos recompensar com isso, seja com o tempo delas, seja compartilhando isso com mais pessoas, ou até mesmo abrindo a carteira e pagando por algo que a gente tem. Então, quando a gente consegue operar nessa zona onde a gente consegue entregar mais valor, a gente consegue ser muito melhor retribuídos. Galera, eu vou falar aqui, eu preciso falar isso, que esse assunto está no podcast do Alan, com se pá, mais de 1 hora ele abordando lá. Então, assim, é realmente aí só um trailer, né, de tudo que tem por dentro desse assunto, que é lá no Vida Lendária, né, que é tipo super, super, super valioso, assim. Esse conteúdo é uma coisa que eu estudo pra caramba há muito tempo, assim, e estou longe, muito longe de compreender esse assunto como eu gostaria de compreender ele, mas foi algo que eu já observei, eu venho observando há bastante tempo, né? Que a gente consegue ter picos de alavancagem, picos onde a gente consegue gerar muito mais valor se a gente operar naquilo. É claro que a gente não vai conseguir operar 100% nessa zona, porque a gente precisa fazer compras às vezes no mercado. Às vezes a gente precisa responder um e-mail que precisa ser respondido. Então, a gente vai ter momentos onde no nosso dia a dia não vão ser tão produtivos assim. Por eu gerenciar várias empresas, ter várias coisas, eu acabei fazendo vários cursos de produtividade. Eu li todos os cursos, todos os livros que vocês imaginarem de produtividade, que vocês conhecerem, eu já li eles. Eu fiz 3 processos de coaching com gestores de tempo e usei várias tecnologias, mas a única tecnologia que importa é que está aqui atrás, no vídeo aqui, que é um símbolo do livro Essencialismo, que eu até aconselho a todos lerem, que é a dispersão de energia, né? Então, hoje, por exemplo, eu não tenho eu já fui um cara que tinha exatamente tudo traqueado do dia, então eu sabia exatamente o tempo que eu ficava em cada coisa, eu tinha uma agenda toda fechada para as atividades. Hoje eu sou um cara que eu sou muito mais holístico. Eu acordo pela manhã, eu analiso todos os cenários das atividades que eu tenho que fazer e o que eu quero alcançar daqui a um X tempo. E eu começo a entender aonde eu posso contribuir mais, gerar mais valor e o que eu posso delegar. E eu, principalmente, o que eu posso eliminar, que é algo que eu acho que poucas pessoas fazem, mas a maior técnica de produtividade que eu já aprendi depois de ter lido tantos livros, ter feito vários processos de coaching e cursos, é a eliminação. Porque se você não precisa fazer, seu tempo já ganhou todo o tempo possível, entendeu? E na maioria das vezes a gente está executando coisas que não precisariam ser executadas ou que nós não precisaríamos executar. Então, uma habilidade que eu aprendi e eu aconselho para todo mundo que está nos escutando aqui, que quer crescer, é aprenda a arte de delegar. E não é de delargar, não é de tipo assim, faz isso para mim. É de delegar, que é totalmente diferente. Que é entender um ciclo ali de feedback, de acompanhamento, mas que você vai ter alguém executando. Não tem como crescer, gente, sozinhos, né? Então, assim, a internet ela nos possibilita a gente disseminar essa informação, como a gente está fazendo com esse podcast para várias pessoas, gerar valor para muitas pessoas. Só que não existe como crescer sozinhos, porque a gente tem várias debilidades. Nossa zona de excelência e até de genialidade, ela é muito limitada para o número de atividades que qualquer empresa possui. Então, é fundamental a gente trabalhar com pessoas. Vocês mesmos aqui no podcast são 3. Então, ter essa conexão, ter pessoas complementares que vão nos ajudar, ela é fundamental. Então, um elemento que eu acredito que é muito importante na minha jornada, eu não consegui criar tudo isso aqui sozinho, entendeu? Eu só consegui ter isso aqui porque eu tinha equipe, porque eu tinha sócios. Então, sozinho eu não teria chegado nem a 1%. Se eu não tivesse o Paulo Barros, da Inglês Winner, lá no comecinho, que acreditou em a gente fazer o lançamento, que me pagou para eu poder começar, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Então, ele foi lá, ele acreditou, não, vamos fazer um lançamento, ele me pagou os primeiros meses ali para eu poder não focar na minha agência, né, focar 100% do projeto, e com isso a gente começou. Então, sem pessoas, sem ter essas pessoas que vão estar ao nosso redor, a gente não consegue fazer, e eu não conseguiria nada do que eu conquistei se não fossem as pessoas ao meu redor, né? Fantástico, Alan, fantástico. Isso é valioso demais, cara. Alan, agora a gente chegou num ponto aqui que a gente vai te conhecer, né, por trás aí do marketing digital, né, por trás do hard work, né, quem que é o Alan no dia a dia. Cara, você pode contar pra gente um hobby seu? O que você faz aí nas horas vagas? Um lazer? O que você gosta de fazer? Certo. Assim, por muito tempo o Alan foi o Alan do notebook ali nos eventos. O pessoal até me falava, me reconhecia assim, aquele carinha que
fica no notebook, porque até nas conversas eu estava ali trabalhando. Então, por muito tempo, realmente foi... o pessoal fala, qual que é a dica para crescer? Cara, foi trabalho duro mesmo, por muito tempo. E depois de um tempo eu comecei, daí, assim, com a equipe, com mais pessoas, a ficar mais tranquilo para poder ter hobby, para poder fazer outras atividades, né? E uma coisa que eu acho que o equilíbrio na vida das pessoas, ele vem quando a gente olha mais para o longo prazo. Para a empresa também, faturamento. As pessoas que veem faturamento a curto prazo, elas veem aqueles picos, né? Mas quando você começa a olhar o seu semestre, o seu ano, você começa a ver um equilíbrio maior entre tudo. Então, hoje eu busco ter esse equilíbrio. Por muito tempo eu trabalhei pra caramba para fazer meus negócios crescerem. Então, eu não tinha lazer. Eu trabalhava 16 horas por dia, às vezes, para poder lançar o Renova 31. Foram 14 dias onde eu trabalhei, em média, 16 horas por dia. Teve 2 dias que eu virei trabalhando. Teve um dia que meus olhos, acho que talvez por eu ter ficado muito tempo sem piscar e ter secado, a minha visão ficou embaçada por 4 horas. Eu enxergava tudo branco. Então, falando um pouquinho de bastidores, né? Não adianta, vai ter momento onde tem muitas pessoas que me procuram, que estão começando, ou que até já tem um resultado, mas querem aumentar. Cara, eu quero crescer, mas eu quero manter um equilíbrio, eu quero continuar fazendo meus hobbies, minhas coisas aqui. E, cara, tu vai ter que abrir mão. Se tu quer crescer de verdade, tu vai ter que botar muita energia. Hoje, eu estou no momento que eu posso colher isso, né? Então, eu estou no momento que eu estou mais tranquilo. Eu durmo 8 horas. Já é um hobby para mim, dormir 8 horas. Depois de tantos anos dormindo poucas horas, já é praticamente um hobby para mim poder dormir 8 horas. Eu tenho aqui a minha guitarrinha aqui do lado, que é um hobby que... Por exemplo, a guitarra é um excelente exemplo de zonas, né? Porque, assim, eu poderia ser músico, eu já tocava em várias bandas e tava começando a dar aulas de música, tinha propostas para mim começar a ir dar aulas em escolas de música. Só que eu nunca ia ser um gênio, nem um extraordinário em música. Eu ia ser um mediano para bonzinho, assim, sabe? Então, porque eu não tinha dom natural de música, não tinha essa percepção natural de velocidade, de pegar as coisas. Mas é algo que eu gosto de fazer. Eu não vou conseguir ganhar dinheiro sendo músico, mas é algo que no meu tempo livre, assim, eu curto fazer. Então, o Alan, do dia a dia, é um cara que toca um pouquinho de instrumento, cuida bastante, procura cuidar da saúde, porque é uma coisa que muitas vezes a gente ganha dinheiro, né, mas detonando nossa saúde, que nem eu já fiz de trabalhar muito tempo. Então hoje eu sou um cara que se preocupa mais com o longo prazo. Era importante eu conseguir aproveitar esse time, ou seja, eu sabia que era uma janela de tempo para aquela oportunidade, e eu sabia que eu ia ter que trabalhar pra caramba. Então fiz isso. Hoje eu tenho independência financeira, então os meus investimentos cobrem todos os meus custos em 3 vezes, 4 vezes, então eu não tenho preocupação, né, de financeira. Então hoje eu trabalho no longo prazo, trabalhando o efeito composto, né, criando várias coisinhas do dia a dia ali que no futuro vão me trazer um benefício muito grande, e procuro ter mais tempo com família, ter mais tempo com minha esposa, poder descansar mais. E foi algo que eu aprendi com o tempo, que, cara, quando eu consigo tirar esse tempinho para descansar um pouco, para poder dedicar um pouquinho nos meus hobbies, que é música, fazer arco e flecha, jogar um Bomberman, jogar um videogame de vez em quando, eu consigo render muito mais no trabalho, consigo entregar muito mais. Agora mesmo, na sexta-feira eu fui com a minha equipe inteira pro Beto Carreiro, a gente ficou lá fazendo essa confraternização com a galera. No sábado eu tirei um tempinho mais para refletir sobre os números dos meus negócios, sem necessariamente estar na batida ali. E ontem, foi no domingo, eu consegui gerar muito mais insights para a empresa que vão duplicar ou triplicar os faturamentos nesse mês. Eu consigo dizer isso com exatidão porque eu sei muito bem os meus números. Mas por quê? Eu parei um tempo para refletir, descansei a mente, refletir sobre as coisas que poucas pessoas param, né, na correria que a gente tem no dia a dia, para refletir sobre as atividades, etc., e direcionar elas da melhor forma possível. Então, hoje eu tento casar melhor, sim, as minhas atividades, minhas empresas, com o meu trabalho. Eu trabalho em algo que eu sou apaixonado,
Então, eu gosto de construir funis, eu gosto de falar sobre empreendedorismo. O que a gente está fazendo agora, aqui já há quase 2 horas, para mim, é uma diversão. Aqui já é o meu hobby, porque é algo que eu gosto de fazer, né? De conversar sobre isso, de trocar ideia, de poder gerar valor para as pessoas através de algum conteúdo que eu possa ter. Meu podcast é algo que eu ainda não consegui emplacar, que vocês estão tendo essa consistência aqui. Eu não consegui ainda criar essa consistência no meu podcast. Tem que chamar alguém pra fazer com você, que aí vai, cara. Porque sozinho, não, sozinho deve ser foda mesmo, fazer uma gravação sozinho. Tem que ter um comprometimento lá com alguém que ajuda bastante. Se eu fizesse com alguém, você ia ter 2 por semana. E eu tava pensando, né? E eu até, foi no último podcast, eu até comentei sobre isso, de repente mudar o perfil dele, porque como eu faço hoje demanda muita energia. Se eu fosse assim conversar numa entrevista e tal, é muito mais tranquilo, né? Mas basicamente é isso. Assim, eu sou um cara que prezo muito, venho de uma origem extremamente humilde, né? Eu venho de um dos bairros mais perigosos da América Latina e muito pobre, lá do Rio Grande do Sul. Então eu venho de uma origem muito humilde. Minhas paredes foram ter reboco depois de muitos anos, então é quase uma favela, assim. Hoje eu moro numa casa muito luxuosa, gostosa, assim, confortável, boa, mas sou um cara que, de forma geral, sou humilde, não tenho... Meu dia a dia é simples, na verdade a palavra que eu estava buscando é simples, eu sou um cara que busco ser extremamente simples, então a minha rotina é uma rotina que eu aprendi que ter consistência, né, no sentido de poder ter atividades que vão me fazer bem para o longo prazo. Então eu busco fazer atividades, por exemplo, algum tipo de exercício, leitura. Todos os dias eu escuto um podcast. Então quem está aqui escutando já está praticando uma das coisas que eu faço diariamente, que eu acho que sempre foi o que mais me gerou insights, essas conversas que a gente está tendo, sabe? E vocês aqui têm conversas excelentes. Eu escutei a do João, depois eu comecei a escutar algumas ali. Eu vou devorar aqui os podcasts de vocês. E busco sempre ler um pouquinho todos os dias. Então é algo que, se tem uma coisa que nos muda, isso eu não lembro de quem que eu li, são 2 coisas que nesse livro ele falava que nos muda, né? São as pessoas que nós conhecemos e os livros que nós lemos. Então eu busco sempre estar em contato com pessoas que estão jogando um jogo que eu gostaria de jogar, ou que estão buscando essa evolução, e sempre buscando ler livros que possam me fazer refletir, mudar coisas da minha mentalidade, e tentar tirar um tempinho para poder aproveitar aí um pouquinho com a família. Fantástico, Alan. Cara, se você estivesse num café aí de boa e pudesse passar 2 horas com alguém, qualquer pessoa no mundo, não necessariamente ela precisa estar viva, qualquer pessoa, um grande ícone para você, café, 2 horas para sugar essa pessoa. Quem seria ela e por quê? Cara, aí vai ser essa resposta aí. Eu já refleti bastante sobre essa resposta, e a resposta vai ser meio diferente. Para poder sugar, né, para poder consumir a pessoa, eu preferia ler um livro dela. Deixa eu explicar o porquê. Porque em 2 horas ela não ia conseguir me passar toda a essência dela. Por exemplo, a gente está aqui conversando já há quase 2 horas. Só que se você escutar o meu podcast lá, né, que eu consegui criar quase como um livro, tem muita gente inclusive dizendo para mim fazer um livro, aquilo lá eu consegui pegar um pensamento abstrato, que é muito grande, e condensar ele num pequeno pedaço de papel. No caso ali foi de áudio, né? O livro é a mesma coisa. A pessoa, ela pegou algum ensinamento dela, que vocês estão com o Tim Ferriss ali, né? O Ferramenta de Titãs. São várias informações condensadas de pessoas ali que não tem como a gente ter, inclusive, a inteligência de fazer essas perguntas para aquela pessoa ali. Então, hoje, a gente tem esse acesso a essa informação através dos livros, né? Eu nem consigo te dizer, assim, eu gostaria muito, por exemplo, de andar com Steve Jobs por um tempo, para entender a mentalidade dele um pouco, sabe? Nem digo tomar um café, eu não precisaria fazer uma pergunta, porque as nossas ações, elas falam muito mais altas do que nossas palavras. Então, eu fazer perguntas para alguém me traria algumas informações, mas quando eu ando com alguém, eu aprendo muito mais do que fazendo perguntas. Então, se eu pudesse escolher alguém hoje para poder andar com ele, eu só vou ficar do teu lado por uma semana.
Só isso, eu não vou te fazer uma pergunta. Eu ficaria do lado do Steve Jobs para poder entender mais. Eu já li todas as biografias dele e tudo mais, mas para poder entender o comportamento dele, para poder entender como ele reflete sobre as coisas e tudo mais. Porque ele é um cara que ele conseguiu crescer muito e gerar muito valor. Hoje ele tem a empresa Apple, né? A empresa, se eu não me engano, a mais valiosa do mundo e tal, em termos de marca, né? Então, e ele conseguiu construir isso não pelos sims que ele falou, mas pelos não que ele deu. Então, é algo que para mim ainda é difícil, algo que eu pratico bastante, mas que ainda para mim é muito difícil dizer não. Ainda mais nesse momento que eu tô, né? Que eu saí da Neolife, eu tinha um não estampado na minha cabeça, eu falava não o tempo todo. Quando eu saí da Neolife, eu tive mais tempo, muitas empresas gigantes chegaram em mim. E, nossa, empresas de múltiplos 8 dígitos mês, querendo que eu dê uma consultoria ou que até vire sócio de um projeto deles. Então, dizer não para esses gigantes, até porque eu estou dizendo não simplesmente para faturamento, mas para networking, para conexão. Mas entender que a gente não consegue fazer tudo e que se eu disser muito sim, eu posso, na verdade, queimar o meu filme, porque eu não vou conseguir entregar o meu melhor para esse pessoal. E se eu disser não, na verdade, eu crio até respeito. Putz, o cara disse não para mim, ninguém diz não para mim, o cara disse não para mim. Então, o dizer não, ele sempre te agrega muito, se saber como dizer. E o Steve Jobs é um cara que soube dizer nãos para projetos gigantescos. Então, é um cara que eu queria entender muito a mentalidade dele nesse sentido, entendeu? No sentido de inovação, no sentido de não e no sentido de longo prazo. Mas um cara que eu adoraria ir tomar um café, que está vivo, eu gostaria de ficar 2 horas com ele, é o Flávio Augusto, que é um cara que eu respeito pra caramba, assim, é um cara que eu tenho muitas conexões, assim, da forma como ele pensa, eu penso muito parecido com ele também. E eu seria um cara, para te responder aí, seria esse cara que eu tomaria um café. Show de bola, show de bola. Então, galera, vamos puxar aqui a rodada de indicação agora, né? E como que vai funcionar, Alan? Eu vou começar indicando, eu passo para alguém, a gente vai passando para o outro aqui até nós 4 termos indicado alguma coisa. Pode ser um livro, uma ideia, um pensamento. E eu vou indicar uma coisa que me surgiu aqui no meio da conversa, né? Que quando você deu as 4 sacadas de mindset principais suas, a número 2 foi a implementar com velocidade, né? É uma coisa que ao longo da minha vida eu não tinha isso como natural e fui aprendendo e aplicando cada vez mais. E cada vez mais que eu apliquei, isso me trouxe, assim, fucking resultado, entendeu? Uma das coisas que eu também destacaria, com certeza, aí com o que você trouxe. Então, essa é a minha indicação. Eu vou passar para o Rodolfão aqui. Show, vamos lá. Minha indicação de hoje vai ser mais relacionada à saúde, assim. O Brunão até me zoa bastante, porque ele faz uns memes meu lá que é estampado Herbalife, assim, porque eu sou um cara meio verde, assim, sabe? Eu gosto de cuidar, suplemento, etc. Eu vou falar que isso, cara, é muito bom, entendeu? A gente tem que cuidar da nossa saúde, questão de performance, questão de, tipo, ir num bom nutricionista, se alimentar bem, ter um bom pack ali de suplementações, né? Eu vi, não sei se foi Baracate, Flávio Paz, não sei quem que falou aí nas mídias, que vale mais um armário de suplementos do que um armário de remédios no futuro, né? E queira ou não, isso aí a gente está numa época em que é possível, de repente, viver mais de 100 anos se você se cuida. E, cara, eu valorizo a saúde em primeiro lugar, porque quando você tá mal, as coisas não fluem, sua performance cai, é tudo horrível. Então, assim, pense na sua saúde, né? Busque isso, busque um bom nutri, se alimentar bem, criar bons hábitos, bons suplementos. Eu acho que isso é um hábito que a galera às vezes negligencia, né? Ou fala, papo de velho, não sei o que lá, né? Não sei o que lá. Mas, tipo, é muito positivo e é muitos frutos bons que a gente consegue colher fazendo esses ajustes na nossa saúde, nossa suplementação, alimentação, etc. Cuidado com o exercício e tudo mais. Passo para o Gui, para o Alan poder finalizar. Boa. Bom, minha indicação de hoje é uma coisa bem simples, mas que foi bem legal de fazer. Comecei a fazer na semana passada, hoje estou no 7º dia, que eu fiz um comprometimento com a galera da minha empresa aqui da Ampliar, que todo mundo ia fazer um post no feed do Instagram durante 30 dias, né? Todos os dias. Então, todo dia, cada um lá tem que arrumar algum post para fazer. E, cara, foda-se engajamento, foda-se tudo isso. Apesar de ter dado um resultado muito louco, assim, muito acima do que eu tinha imaginado, o mais legal de tudo isso é que eu tenho que parar todos os dias
para ter uma ideia, para pensar em alguma coisa legal. E não só para pensar, mas para executar. E é um negócio que eu vi que eu não estava fazendo tanto, estava muito no automático do dia a dia, de fazer as coisas que tinha que fazer por conta de cliente, projetos e tal. E esse foi um momento que eu saí um pouquinho da rotina mesmo. Eu tenho que parar e pensar. Cara, eu tive cada ideia maluca, assim, que eu senti que eu estava deixando de exercitar minha criatividade, né, nessa rotina que eu estava antes. Então, uma indicação aí, tenta fazer um desafio aí com você ou com alguém, com algum amigo, para postar conteúdo no feed ou às vezes no YouTube, não sei, por X dias, 14, 30, quantos dias você conseguir, que isso vai exercitar muito bem, assim, a sua criatividade. Alan, vou passar para você agora. Sei que você vai finalizar com chave de ouro aí. Manda bala. Qual que é a sua indicação para a galera? A minha indicação é: encontre a sua zona de genialidade. Você só vai conseguir gerar valor para as pessoas e conseguir ter resultados até acima do extraordinário, resultados lendários, se você conseguir atuar onde você pode gerar uma contribuição maior. Eu acredito que a palavra-chave é contribuir. Gerar riqueza é gerar contribuição. Eu conseguiria gerar valor para o maior número de pessoas. Só você vai poder fazer isso se você tiver uma distribuição do que você faz e também você conseguir agregar muito valor, né? E é fundamental que as pessoas que estão escutando aqui entendam onde elas atuam muito bem. E eu acredito que se você não sabe qual é a sua zona de excelência, você deveria não fazer mais nada a não ser encontrar essa zona de excelência. Mas por que você não falou zona de genialidade? Porque a zona de genialidade é até um pouquinho mais difícil de fazer, de encontrar. E na zona de excelência você já vai conseguir gerar muito resultado, muito dinheiro, muito reconhecimento, muita autoridade. Quase tudo que você busca, você consegue gerar na zona de excelência. Só que muitas pessoas, elas estão ali batendo cabeça na mesma coisa, gerando pouquíssimos resultados, e eu pararia tudo o que eu estou fazendo nesse momento e focaria nisso. Porque, mas eu estou ganhando R$2.000 por mês fazendo isso, ou 3 mil, ou até 10 mil reais por mês fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Tá, você não quer ganhar 100 mil? Você não quer ganhar R$1 milhão? Então, se você quer conseguir gerar muito mais resultado, você vai precisar atuar mais tempo onde você é muito bom. E o maior investimento que você pode fazer, eu acredito, que é conhecendo onde você atua, gerando mais resultados. Como é que eu vejo isso? Daí você pode ir lá no meu podcast, que o pessoal já falou aqui, do Vida Lendária. Tem um podcast, tem um episódio lá do Zona de Genialidade. E lá também eu falo um pouquinho mais sobre desenvolvimento e outras coisas. Então fica aqui a minha dica para o pessoal do podcast. E dica final aí, que é: encontre a sua zona de excelência e sua zona de genialidade e atue mais tempo nelas do que nas outras zonas. Se você fizer isso, sua vida vai se transformar por completo. Animal, muito, muito, muito bom mesmo. Alan, brigadão. A gente está chegando aqui no momento mais triste do Teste AZ, que é a hora de fechar o carrinho, a hora que a gente vai encerrar aqui o nosso papo, mas não vai embora ainda, porque o Alan ainda vai deixar aqui uma mensagem final para você, então continua aqui ouvindo até o final, só mais uns minutinhos. Então, antes de você falar, Alan, só vou passar aqui para a galera o nosso Instagram, então segue a gente lá no @testeazpodcast, tira uma foto, faz um print aí rapidinho, mostrando onde que você está ouvindo o Teste AZ, seja no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube, e marca a gente lá, marca o Teste AZ, @testeazpodcast no Instagram. Alan, então, para finalizar aqui, eu vou pedir para você, em primeiro lugar, deixar os seus contatos aí, para quem quiser tirar dúvida, consumir conteúdo, etc., seu Instagram, falar de novo do seu podcast, e deixar uma mensagem final aí para a galera também. Perfeito. Então, para quem quiser me seguir lá no Instagram, é elfunileiro, Funileiro. Muitas pessoas, depois que eu saí da live, começaram a fazer perguntas especificamente sobre funis, que é uma zona de ciência minha, e eu acabei entregando conteúdo, a galera começou a interagir muito, eu resolvi gerar mais valor para as pessoas através desse conteúdo. Então, lá eu estou falando no meu Instagram sobre mindset, sobre vendas de uma forma geral, mas eu acabo atuando mais em termos de funis de vendas, traqueamentos, conversões, etc. Então, para quem quiser entender um pouco mais disso, é só seguir lá, @elfunileiro. Tem o meu podcast também, está no Spotify, está em todas as distribuições aí de podcast, que é o Vida Lendária.
Lá eu falo mais sobre mindset, eu falo também sobre empreendedorismo, mas eu acredito que o maior pilar que me ajudou a conquistar tudo que eu conquistei foi o mindset, foi ter essa mentalidade e esses conhecimentos. Então, lá eu abro todo o meu conhecimento que às vezes nem numa conversa e nem pessoas que convivem comigo conseguem obter ele, porque lá eu consegui condensar isso. Lá eu reflito bastante, eu coloco as formas de forma estruturada e organizada para as pessoas poderem assimilar esse conteúdo. E para quem quiser me encontrar também descobrir um pouquinho mais do que eu faço, etc., eu tenho um site que eu estou construindo aí, que é o elfunileiro.com.br. Lá eu vou botar algum conteúdo sobre funis e tudo mais. Bom, as minhas redes sociais são essas. Agora, uma mensagem final aqui para vocês. Bom, eu tive resultados interessantes aí. Muitas vezes a gente acaba olhando para todos esses números, para tudo que foi conquistado, e a gente tem uma tendência de buscar e olhar para o resultado. Mas o resultado, ele é simplesmente uma expressão do processo. E eu consegui obter tudo que eu tive porque eu estava focado no processo. Nos meses que eu mais faturei foram os meses que eu nem olhei para as vendas. Foram os meses que eu estava acompanhando o processo. Foram os meses que eu estava focado em melhorar o funil, em melhorar a contratação de pessoas, em melhorar as ofertas. Foram meses que eu nem olhei para as vendas. Foram os meses que a gente mais faturou. 2 meses da Life que a gente mais faturou, a gente estava em viagens internacionais, fazendo networking. A gente estava até fora da empresa. E a gente faturou bastante. Mas por que você faturar um monte? Então o negócio é ficar viajando? Não. A gente tinha estruturado os processos para os processos acontecerem sem a gente lá. E eles aconteceram muito bem. Então, para fechar aqui e dando uma mensagem final para as pessoas, o resultado ele é só uma expressão do processo. Pare de focar no resultado, pare de focar nos 7 dígitos, 6 dígitos, muitos 6 dígitos, e foque no processo que gera isso. Se você fizer isso, você vai estar um passo com certeza mais próximo aí de alcançar os resultados que você almeja. Maravilha. Alan, brigadão mais uma vez. Obrigado você que ouviu até aqui também. E até a próxima, galera. Um abraço. Tchau, tchau.